Olá, boa noite. Acho que já estou em direto. Bom, isto hoje é uma surpresa, sem pré-aviso. Boa noite a todos. Como é que estão vocês? Como é que estão todos? Hoje tivemos um dia de solinho, bom, apesar de todos os dramas aí, não é? Agora parece que não podemos sair de casa depois das 11 e mais não sei quantas coisas. Bom, decidimos fazer um café místico de surpresa. E eu vou ver se encontro o António Gomes Coelho para fazermos o nosso café místico. Como nós somos místicos, aparecemos assim. Tchim! Surpresa. A ver se agora o nosso António aparece para eu o convidar. Já não vinhamos há bastante tempo. O trabalho tem apertado bastante. Pronto, há que aproveitar enquanto se pode trabalhar, não é? Em algumas áreas tem mesmo que se dar tudo por tudo e efetivamente não tem havido conjugação entre mim. Olá, Tiago, boa noite. Olá, Tiago, tudo bem? Não tem havido muita disponibilidade para nos conciliarmos, eu e o António. Trabalha-se até tarde, trabalha-se à noite, cursos, consultas, etc. E então não tem sido fácil. Então decidimos hoje, conseguimos conciliar horário, conseguimos estar com disponibilidade dos dois e fizemos assim esta surpresa. Não avisei ninguém, não fiz posts no Facebook, mas pronto, vamos a mais um cafezinho místico com o nosso António, se ele entretanto aparecer. E estou com a bateria do meu telefone um bocadinho fraca, estive a carregar. Isto também está assim, está místico. Está assim, parece com psicadélicas. António, estás por aí? António, já estás por aí? Isto é sempre uma incógnita, não é? Se nós vamos conseguir fazer os diretos, as lives no Facebook. Espero que o António já esteja a tentar adicionar, que é para eu poder adicionar. Olá, António! Alô? Alô? Estás com alguma dificuldade? Já te posso adicionar. Adicionar. Temos António. Tururu, tu. António. António, boa noite! Tururu, tururu. Estás-me a ouvir bem? Estou a ouvir bem. Começaste a falar agora também, não é? Entraste agora. Já vem falando, né? Já vem dizendo, me escutam! Ele vem chegando e me diz, me escutam! Estamos aqui para te ouvir, meu amor! Foste embora? Ainda agora chegaste? Foste buscar os fones, está bem. Eu também tenho uns fones, eu arranjei uns fones, mas às tantas não tenho sentido necessidade de usar isto. Também comprei uns fones, essas coisas, isto não é assim muito caro. Há umas versões baratinhas e tal. Também tenho uns fones. Ai, que giro, estás muito árabe, sei lá, estás muito místico. Ele é panos, ele é as calças, ele é... não, estás o máximo. Estás sentado no chão, deixa-me adivinhar. Estou sempre sentado no chão. Estás sempre sentado, só hoje é que eu me apercebi que tu bebes o café sentado no chão. O nosso café místico é muito místico e tu não tinhas ainda nos proporcionado essa visão. Ainda não nos tinha proporcionado essa visão. Que máximo! Qualquer dia estamos a fazer uma meditação guiada e uma live de yoga. Para veres, tens aqui umas peles de cabra, uma preta e uma mais pequenininha. Está assim uma cena assim gira. Tal, sei lá, muito giro, sei lá. Eu faço os cafés todos sentados. Olha, aqui está a dizer que tu me estás a ver. Aqui está a dizer que tu me estás a ver. Sim.
Pronto, isto é uma surpresa, eu já estive a dizer às pessoas, quer dizer, às pessoas, acho que entrou aqui uma pessoa, entrou aqui o Tiago, que eu conheço, e eu também já estive a dizer que, como somos místicos, hoje aparecemos assim, safai, e vamos ver, porque assim as pessoas vão nos encontrar por acaso, se forem ao Facebook e derem por isso, ou se virem as notificações, porque não avisámos ninguém, não se fez post. E também estive a dizer que de facto não tem sido fácil cruzar disponibilidades em simultâneo, e hoje até aconteceu que sim, e então bora lá fazer, bora lá tomar Bora. muito tempo, a malta está com a garganta colada aqui para falar, e à espera do cafezinho. Isso é que a gente não quer, porque isso dá coisas na garganta, dá coisas horríveis. Não, isto o chakra laríngeo, pá, isto tem que ser estimulado, energizado e alinhado. Ok. O chakra laríngeo e os outros todos, não é? Eu gosto muito de estimular. Eu posso contar aqui uma coisa, assim, tipo... Conta enquanto eu armo aqui a minha barraca. Vá. Tu sabes que eu estive a trabalhar nos últimos largos meses muito na quântica e em terapias novas, PNLs, aquelas coisas modernices que tu dizes. Yeah. Hipnoterapias, etc. E ontem tive uma situação muito gratificante, mas ao mesmo tempo é quando tu passas do estudo, da teoria e começas a pôr em prática e até vais expondo uma situação ou outra e vais vendo algum resultado, mas quando tu tens aquela confirmação, tipo, sabes? Ontem aparece-me uma pessoa muito novinha, ainda não tem 30 anos, 28 anos, me contactou, eu conheço-a recentemente, e contactou-me a dizer que estava desesperada se eu podia ajudar. Sim. E que então, 2 esperões nos pés, imagina, com 28 anos. Médicos, injeções, osteopata, esperões nos pés. Epá, é uma ossificação, normalmente isso até acontece nas pessoas mais idosas, não é? Claro, exato. Mas é uma ossificação, dá dores horríveis, chama-se os esperões, porque o osso cria uma espécie de... Eu sei o que é. Pronto. Ok, pronto. É assim, injeções, o osteopata fez algumas coisas, disse que eventualmente se podia vir a resolver aquilo, falaram em operação, mas é assim, as dores apertavam muito, ela estava desesperada. Olha o meu querido primo, Olha o primo Bernardo! Olá, Bernardo! O Bernardo nem sempre está. Ele está sempre em cima do acontecimento. Desculpa! E então, continuando, ela aparece no WhatsApp, ou no Messenger, já não me lembro, a dizer: Paula, está em Lisboa, posso ir, onde é que tu estás? Será que me podes ajudar e tal? Epá, eu fiquei assim um bocado naquela, ok, esperões no pé, vamos para a metafísica do corpo, vamos para a linguagem corporal, pés, caminhos, pé esquerdo sobretudo, a figura masculina predominante, pode ser pai, marido, namorado, o que for, que de alguma forma ou bloqueia o caminho que a pessoa quer seguir, ou obriga a ir para outro caminho, ou se for uma manipulação mais emocional, digamos que joguinhos emocionais, que a pessoa esteja numa situação. Epá, e eu com a minha querida Cristina Cairo, não é, que quem eu sigo e gosto muito e aprendo muito com ela, decidi, depois de 20 minutos de entrevista com a menina, percebi uma pessoa que é filha de um militar. Pronto, logo para começar, e não vou dizer mais nada, porque também já vou falar na vida íntima da pessoa, não é isso que nós queremos. Não. A verdade é que tiro na mousse. Ela é excelente para trabalhar, ainda consegui fazer a indução, levei a um estado de dissociação, de estado semi-hipnótico, fiz-lhe PNL, que é a Programação Neurolinguística, e de uma forma mística, quando eu chamo a menina mete os pés no chão, a defender-se com as pontas dos pés, com receio da dor, porque ela chegou aqui a cochear e a chorar com dores, planta, fixa os pés no chão e diz: bem, o arranque correu bem, não me está a doer. E às tantas começa a andar e eu digo:
Caminha, eu não vou dizer o nome dela. Caminha, vai até à porta e volta. Às tantas ela ia e vinha aos pelinhos, ria à gargalhada de nervos e de excitação. Não é possível! Não tenho dores! E eu fiquei super grata, porque é gratificante quando as pessoas bem, nós terapeutas, aqueles Exato. momentos que nós temos a gratificação de tanta luta, tanto trabalho, tanto estudo, tanta... e depois o conseguires aplicar bem aquilo que aprendes. Tantos medos e tantos receios. E com tantos medos e tantos receios, estamos a Do falar terapeuta, das do pessoas. terapeuta. E Não depois, é das pessoas, é do terapeuta. Estar a fazer não, merda. não, é do terapeuta, mas porquê? Claro, Porque estamos a falar da vida das pessoas, estamos claro, a exato. mexer Da com a tua saúde das responsabilidade perante o pessoas. outro. Exatamente, e portanto não é que a pessoa duvide, porque vai tendo mas há aquelas confirmações nas etapas da tua vida, em várias coisas, e ontem foi um dia assim para mim, foi uma noite para mim, entretanto ela hoje já me ligou, porque as colegas de trabalho andou-lhe tudo a perguntar o que tinha acontecido, que ela andava a coxear que nem uma pata e a chorar, e hoje andava lá aos pelinhos, tipo foi uma consulta, e já me estão a ligar, pronto, já me pediu para dar contactos, o que é fantástico, mas pronto, mas boca a boca é o boca melhor. a boca é a melhor divulgação, não, e Não, isto é não é a assim, respiração, não é a eu respiração, não mas também é pensei, bom. A respiração boca a boca também é bom. também é bom. Aliás, é uma expansão da alma, para não falarmos que se calhar é uma expansão de consciência, uma expansão da consciência. E então, não sei se sabes que eu estou-te a desafiar para falar Já percebi. sobre Isso tudo para falarmos expansão sobre da isso. consciência, porque eu sou o teu Saturno. Eu sou o teu Saturno. Eu adoro Saturno. Eu sou o teu Saturno, António Gomes Coelho. Sou, pois. Eu estou aqui para umas coisinhas para dar assim O que cheiro é que tu ao achas do espaço. tema? Expansão de Ok. consciência, É assim, autoconhecimento, etc. eu já num dos primeiros vezes Olha, quando e faz falámos favor, aqui. dar-me os parabéns, porque isto ontem para mim foi uma etapa extremamente importante. Eu estava aqui, tipo, à espera que tu disseste. Pronto, tu disseste, me fizeste assim. Eu já te conheço. Eu sei o que é que Isto, o que é que esse és mais do que TAM, isto? o que é que esse TAM significa, mas sei lá, pá. Pronto, pá, fogo. Não, mas atenção, eu ia para aí nesse sentido. E estava a dizer que nós uma vez já falámos aqui da questão daquilo que é terapia sobre o corpo. No fundo, a questão de que essa rapariga, no fundo, o que lhe está a acontecer, ela está a somatizar coisas nela própria que derivam da sua experiência individual, da sua história, da sua vida. Exatamente. E que também tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Se Espera aí, tu, eu aliás, estou a receber uma data de notificações e, portanto, deixei de te ver. E eu quero ver. E então, há uma coisa que é muito importante, que eu já disse aqui uma vez, que eu acho que é fundamental que nós temos que perceber, que há dois níveis de trabalho. Há um nível de trabalho que é o nível do corpo, onde tu libertas o corpo das dores, o corpo das doenças, o corpo daquilo que são os bloqueios, podemos chamar energéticos, daquilo que é o resultado da experiência da vida. E há outro aquilo que a boca cala, o corpo fala. Exatamente. E que é um trabalho que tu desenvolves em grande medida e eu não faço esse trabalho, porque cada um, como eu costumo dizer, cada macaco no seu galho. E eu Cada um gosto no de seu macacos. parquinho. Exatamente. Há pessoas que têm dons para umas coisas, há pessoas que têm dons para outras. Obviamente que são esse trabalho aliado ao outro trabalho, que é o não deixar que a somatização volte a acontecer. Essa rapariga, neste processo, está num momento em que teve um alívio da dor no corpo, o que não quer dizer que amanhã não volte a somatizar tudo outra vez. Atenção, Ok? é assim, a ideia, e nós conversámos sobre isso, os prões estão lá ou não, a questão é se tu acreditas ou não na doença, isso são outras histórias. Sim. Pronto. Sim. Agora a questão é, os esperões podem lá estar e ser assimilados pelo corpo rapidamente. O que eu lhe disse foi, o que nós queremos é tirar a pessoa da crise, porque injeções não estavam a resolver o problema. Tu foste aflorar o problema, percebeste, levantaste o véu e ela vai continuar a fazer sessões comigo até nós conseguirmos perceber que as coisas estão, percebes? E ela teve essa noção e já ligou hoje a dizer que marca para a semana e que quer fazer mais sessões. Exato. Exatamente para não haver um retrocesso. Evitar, vou buscar os meus sticks aqui, só um bocadinho. Eu estou perto. Vais buscar o quê?
Os meus sticks, os meus hits. Eu também tenho fumo. Mas o meu fumo é copal. É copal. O teu fumo é copal. É copal? Copal. O copal. Sim. Pensei que o teu fumo era copal. E também tenho estorac. Vês? Mas que bem, tu assim. E também tenho sangue de dragão. Eu tenho muita coisa. Credo! Tanta Ou coisa, seja, tão fixe. voltando outra vez à questão, que eu acho que é essencial, que é o que eu estava a chamar a atenção. Uma coisa dessas, a minha à partida, não é uma coisa que resolva num dia. Eu tenho muitas dúvidas quanto a curas milagrosas, mas sobretudo, para mim há um conceito que é importante que eu acho que nós nunca nos curamos verdadeiramente. Nós, quanto muito, temos a ferida limpa e tratada e cuidada, não doendo, não estando infectada, não nos criando problemas, limitações, mas a ferida está lá sempre, porque ela faz parte da nossa vida e da nossa vivência. Sim, mas eu trabalho a metafísica do corpo e, portanto, aquilo como holística que me interessa é fazer aquilo que as injeções não resolveram e que uma possível operação ia resolver ou não. Mas eu concordo contigo, Paula. Ela até pode chegar a essa operação, mas pode vir a chegar a essa operação definitiva sem sofrimento. Claro. Sim, mas eu percebo e até pode ser que ao fim de sessões ela consiga resolver essa ferida. O que eu quero dizer é que aqui isto pega com aquilo que é a tua história, aquilo que é a tua vivência, pega com o que estavas a falar da expansão da consciência e o que é a consciência. Há uma questão muito importante que é que tem a ver sobretudo com como é que eu ia dizer? Com a exteriorização daquilo que é a tua experiência. Ou seja, tu pões tudo cá fora e nunca nada é teu. Ou seja, tu projetas tudo para fora. O problema é aquilo que tu não pões cá fora. Sim, não, mas espera, calma. Isso depois é outra coisa. Isso é o passo seguinte. A questão é que as pessoas muitas vezes não têm consciência de quem são, ou a grande parte, ou melhor, vamos pôr assim. No crescimento normal de uma pessoa, normalmente as pessoas não têm consciência nenhuma. Vão ganhando consciência, vão ganhando percepção, ou vão sendo mais conscientes, que para mim é a expressão que eu não gosto mais. Ser conscientes. De acordo com as referências que lhes são dadas ao longo do seu crescimento. Isso eu já lá vou. Porque o que é essencial, no fundo, isto é, para nós termos uma vida humana rica, uma vida verdadeira, nós temos que ser limitados naquilo que nós somos. Limitados, castrados, digamos, vamos pôr assim, violentados, confrontados, todas essas coisas. Porque tu só consegues ter a percepção do que é verdadeiramente ser humano quando tu, passando por esse processo, tu libertas-te disso e então passas a entrar num outro esquema, numa outra forma de olhar para o mundo. E quando tu me falas nessa parte as coisas que nos impõem, na verdade ninguém te impôs verdadeiramente nada. Ou melhor, vamos pôr assim, na grande maioria das pessoas ninguém impôs nada. Ou seja, um pai militar se calhar impõe um conjunto de regras muito restritas e tudo mais. E escolhas de caminhos que não são aqueles que a pessoa desejaria. Se calhar todos nós conhecemos histórias de pais advogados que obrigaram os filhos a ser advogados, pais engenheiros que obrigaram os filhos a ser engenheiros, pais agricultores que obrigaram os filhos a ser agricultores, seja lá o que for. A questão é, mesmo que te estejam a impor a coisa, tu podes, no fundo, estar num processo de libertação dessa coisa. Até que ponto é que isso não é uma forma de tu te assumires como tu próprio e daquilo que tu queres verdadeiramente? Porque, no fundo, se tudo for fácil e simples, sem stress, sem nada, tu não tens nada para superar, não tens nenhum obstáculo para ultrapassar. Mas tu repara, a partir do momento em que, neste estudo de metafísica do corpo, ou da linguagem do corpo, boa noite, ou da linguagem do corpo, em que o corpo grita o que é que está errado, sim. Então tu não tens um trabalho destes de psicoterapia ou seja de que for das técnicas que uses com a pessoa, que sejam necessárias, tu não vais só eliminar o efeito, porque aí tens efeito comprimido. A única coisa que estás a fazer é uma alternativa holística ou um químico. A questão aqui é a pessoa perceber também qual é o problema. Exato, e ficar com a capacidade de acreditar e de ganhar força nas suas escolhas
em ultrapassar obstáculos e em conseguir escolher o seu caminho, independentemente do que os outros querem. E eu acho que isso é tudo menos prejudicar alguém. Acho que mesmo essa jornada. Claro, Mesmo aí está a questão que eu acho que é essencial, que é as pessoas terem a capacidade de ser conscientes. E ser consciente é estar no aqui e no agora e ter percepção do que está a passar à tua volta. A expansão da consciência está ligada a outra questão, que é o autoconhecimento, o saber quem é que tu és. E conhecer-te a ti próprio. E não fazeres as coisas porque os outros dizem que é assim que se faz. Não é? Exatamente. E não ficar aqui a culpar ninguém por nada. Exato. E, por exemplo, há pessoas que ficam muito espantadas olhando para mim, porque eu de vez em quando, em determinadas situações, o meu Saturno está lá em cima, junto ao meio do céu, em Gêmeos, e de repente aquela cena desce e eu ponho as coisas em pratos limpos. Mas é mesmo assim, é em pratos limpos. E digo o que tenho a dizer de uma forma muito assertiva, muitas vezes áspera, não é? Mas estou a fazer em consciência. Ou seja, as pessoas ficam assim dizendo, já estás a ficar, não sei. Não estou nada. Tu não me conheces fora de mim. Isto não é fora de mim. Isto sou eu muito assertivo e muito a pôr as coisas aqui, a pôr limites. Sim, pois as pessoas acham que nós estamos a ser arrogantes e não tem a ver com arrogância, tem a ver com... Paula, whatever. A questão é, eu sei o que estou a fazer porque naquele momento não gostei daquilo que aconteceu e eu estou a pôr as coisas em pratos limpos. Certo? Se o outro acha que eu tenho que dizer aquilo de uma forma simpática, amorosa, com paninhos quentes e tudo mais, isso é um problema dele. Ele não se importa com a forma, olhe para mim e perceba o conteúdo. É que a questão muitas vezes está aí, é que as pessoas agarram-se à forma para fugir ao conteúdo que os outros estão a dizer. Não é? Ou para aproveitar a forma para se atirar ao outro, não ouvir o conteúdo do que o outro está a dizer, e para continuarem a entrar no seu jogo mental, nas suas cenas, nas suas manipulações, como estavas a falar há bocado, nas suas cenas, manipulações, no seu egozinho, nos jogos da sua própria mente, para que eu sou muito bom e os outros é que são não sei o quê, porque eles podem me apontar, é que tu és agressivo. Pois sou, eu sou agressivo, eu sei que sou. Quando eu quero ser agressivo, sou. Também sei ser amoroso, sei várias coisas. Mas tenho consciência e tenho, no bom sentido da palavra, controle sobre essas características. Não sempre, sim, às vezes... independentemente de sermos como somos, há aperfeiçoamento e tem que haver controle, não é? Exatamente. Por isso é que temos um Saturno e um superego, não é? Exato. E nem sempre, porque às vezes ainda me passo, não é? E também, como é que é dizer, todos nós temos o direito de nos passarmos quando nos pisam também os calos, mesmo que o outro nem sequer perceba... A questão dos borders e das limites de cada um. Exato, mas mesmo que o outro não perceba e que o outro nem sequer reparou em rigorosamente nada. A gente pode ter tido um dia mal e alguém nos diz qualquer coisa e apanha nas trombas. Pronto. Agora, isto é, se for uma coisa que acontece de vez em quando, nessas situações mais limites e borderlines, como estávamos a falar, isso é uma coisa. Agora, o que eu vejo, ou o que importa na generalidade das situações, é as pessoas não estarem sempre nessa condição. É as pessoas não estarem sempre nessa perspectiva de não estarem a fazer aquilo que elas verdadeiramente querem, verdadeiramente desejam, e estão a fazer coisas que nem sequer estão a ter noção do que é que estão a fazer. Por exemplo, eu noto muito, porque eu tenho esta parte em Gêmeos, o meu Saturno, e portanto a parte da linguagem é algo muito importante. As pessoas rapidamente mudam aquilo que estão a dizer para se... é quase como dizem, eu estava a brincar. Por exemplo, usam muita expressão, eu estava a brincar. Ou seja, diz-te uma coisa, não estou nada a brincar, tu dizes, desculpa lá, mas o que é que estás a dizer? Não sei o quê. E diz, eu estava a brincar. É um estratagema de sacudir a água do capote. Não era bem isso que eu queria dizer. Não estás a perceber o que eu queria dizer e mudam o discurso. Ou seja... não têm a percepção e não têm a noção daquilo que é a sua própria linguagem, daquilo que estão a dizer. E muitas vezes estão em roda livre, sem consciência nenhuma do momento em que estão, com as pessoas que estão à volta, certo? E no tempo em que estamos, naquele momento em que estamos. Muitas vezes não têm essa percepção. É um bocadinho diferente do meu, não é? Agora, o que é importante nesta questão do autoconhecimento é cada um de nós nos conhecemos a nós próprios, daquilo que nós somos verdadeiramente, porque não vale a pena estarmos com cenas de que temos de ser todos bonzinhos e amorosos em todos os momentos e fofinhos para o outro e aceitar o outro.
quando tu estavas a falar da questão do... E tu sabes o meu problema com a palavra aceitação. Quando estavas a falar da questão de que as imposições Sim, sociais que os sim, teus pais te isso fazem, que a aí tua mãe te tem faz... panos para Sim. mangas. Mas quando estás a falar da questão da imposição social, ou a imposição do pai, a imposição da mãe, a imposição do professor, de um conjunto de cenas que tu tomas para ti, tu aceitaste estas coisas para ti, como se fossem tuas. Mas há Independentemente de serem alturas tuas, em idades e fases da tua vida de crescimento em pequeno que tu não tens outra, porque são as referências que tu tens. claro, Paula, É obviamente, muito difícil a um jovenzinho ou adolescente que queira impor-se e que claro, tenha alguém que prevaleça ou financeiramente, ou em termos de autoridade, ou na sim. situação que a pessoa Mas estiver, atenção, mas a questão não é não é? essa. Não podemos pôr as coisas assim porque aí estás outra vez a entrar numa questão de vitimização da criança. A questão não é Não essa. é É vitimização, que tu é a tanto podes ter. realidade, é a referência que ela Oh, tem. sim, mas Paula, mas a questão é que tu tanto podes ter uma pessoa a impor coisas negativas, vamos pôr entre aspas, como uma pessoa, a mesma pessoa a impor coisas positivas, vamos pôr outra vez entre aspas. Porque o bem e o mal também são coisas nesta perspectiva muitas vezes complicadas. Porque o que pode ser bom para uma criança pode ser pessimamente mau para Já outra. caminham juntos, Pronto. estão presentes Não, porque as juntos. pessoas são diferentes, as pessoas trazem humores diferentes, como é que é dizer, predisposições diferentes da sua forma de lidar com o mundo. E há aqui algo para mim que é fundamental, que é a percepção de nós somos todos únicos e estamos em descoberta de nós próprios. Para mim, o fundamental, quando estamos a falar em consciência, é eu estar neste momento, aqui onde eu estou agora, neste momento, totalmente consciente de tudo aquilo que eu estou a dizer. Ou seja, eu tenho controle e domínio sobre as minhas palavras, sobre os meus pensamentos, sobre aquilo que eu estou a transmitir. Portanto, eu não vou dizer coisas que não são aquilo em que faz parte daquilo que é o meu sistema. Não vou chamar crenças, não são crenças, mas é o Pois meu eu estava a sistema. pensar exatamente nisso. Não lhes vai chamar crenças, Não é crenças. está aqui o É o calo meu informado. sistema, de conceptual do cosmos. E, portanto, do cosmos no sentido de organização, podemos até falar em Do caos e caos. microcosmos. Do microcosmos. Do cosmos, porque é o micro e o macro. Eu sei que há o micro e o macro, por isso é que eu estou a Pronto. perguntar e definir Não, o que é o não. microcosmos. Não. Porque é do micro e do macro, porque como um está em relação ao outro, e eu falo só em cosmos, porque tem essas duas características que estão, digamos, integradas no meu sistema. O que é micro e o que é macro. Ok? E nessa perspectiva, para mim, o que é importante, que é uma coisa que tu já falaste, que é a referência. Qual é a tua referência? E a tua referência é a tua referência. Não é a referência que te passaram. Não é a referência que te deram e que tu aceitaste no momento, porque não tinhas capacidade para perceber outra coisa senão aquela. Mas a vida, e mais do que tudo, a experiência de aplicação dessa referência, desse referencial de conduta, desse referencial ético de saberes em cada momento o que é que tu deves fazer, mas para tu saberes em cada momento o que deves fazer, tens de estar Como, por exemplo, que consciente. tu és capaz de escolher o teu próprio caminho. Exatamente, deves estar totalmente consciente daquele momento do que é que está a passar à tua volta. Qual caminho? Que caminho é? Não quer dizer que ter consciência não Isso é aí ter... já Não tem que é, entrar no autoconhecimento. É alertada claro, para que pode conhecer o seu caminho. mas Paula, está interligado. Tá, Ok, sem dúvida. nesta perspectiva, eu se calhar não sei, quando tenho por exemplo, estou num emprego, tenho um convite ou tenho um anúncio a que eu concorro e me aceitam noutra empresa, eu não sei o que é melhor, se é ficar na empresa onde eu estou ou se ir para a empresa nova. A questão não é essa. Nós não podemos ter consciência do que vai ser o nosso futuro, mas conscientemente podemos olhar para nós e tentar perceber aquilo que nós achamos naquele momento, com a informação que nós temos, aquilo que é mais adequado para nós, naquilo que são os nossos desejos, os nossos anseios. Estamos só a fugir de Eu um chefe? chamei isso de fazer o que sinto. Estamos só a fugir de um chefe? Pois. Ou de facto eu já não consigo trabalhar com aquele chefe? Certo? Portanto, ou seja, eu perdi uma relação de confiança com aquela empresa e estou disposto a abdicar daquilo num conjunto de coisas para ir à aventura para outra. E isto é preciso ter esse nível de consciência. Eu digo que quando tu tens, quando tu tomas as escolhas adequadas na tua vida, e o que é essencial é que a vida é feita de escolhas, que é Gêmeos, e tem a ver com experiência, que é Gêmeos, portanto, agora Saturno em Gêmeos, e a vida tem esta característica fundamental de
se tu escolhes em consciência, mesmo que vais cair num ninho de víboras, tu não sabias, mas vais cair num ninho de víboras, há uma coisa que é, pode ser a pior experiência da tua vida, mas tu não vais ficar com, agora escapou-se uma palavra em português, só me lembro em inglês, regrets. Como é que se diz? Regrets? Arrependimento? Arrependimentos, sim, arrependimentos. Ainda há outra palavra ainda mais forte para isso. Ressentimento. Sim, mas acho que ainda há outra. Mas pronto, não interessa, vamos continuar. Vou buscar o dicionário de sinónimos. Não te arrependas mesmo, acho que é um bocado isso, não te arrependas, não fiques arrependido de se eu soubesse não tinha ido, não, isso não existe. Se eu soubesse não tinha feito, não, isso não existe, não é? Deixei de te ouvir, não te ouço. Não te ouço. António, não te ouço. Não ouço. Vê lá os fones, o que é que se passa? Não sei o que é que se passou. Estava a correr muito bem, do vai abaixo. Já fomos bloqueados. Estava a correr muito bem, não é? Vocês a mim ouvem-me? Alguém está aí que possa dizer que a mim me ouve? Se a mim me ouve? Se foi mesmo só problema com o live do António? O que é isto, António? Acho que já te vou... Já me ouves? Ok. Também. Eu esqueci de fazer... Eu esqueci-me de fazer aquela coisa de que é pôr isto no silêncio, ou seja, não ter chamadas. De não incomodar, pois. Pronto. A luazinha. É a lua. E portanto fui para o espaço. Ou seja, não estava consciente, quando comecei, não estava consciente do que estava a fazer. Perfeito, obrigada, Wanda, obrigada. Houve aqui Wanda. uma pessoa que falou em remorsos. Era essa palavra que eu estava à procura. Remorsos. Isso, é remorsos. Regret é remorsos, exatamente. Não é arrependimento, exato, é remorsos mesmo. E há aqui uma coisa que é importante, que é, nesta história toda, que eu estava a falar, quando tu pões sempre tudo para fora, é quando tu não assumes as tuas responsabilidades na tua própria vida e estás sempre a projetar nos outros a culpa. Que é uma prática comum e fácil, porque é tão bom pôr a culpa nos outros. Muito infantil. Exatamente, infantil, imatura. E que está na berra nos dias que correm, e por aí. A culpa é sempre de alguém, nunca a culpa não é tua, não é? Ai, não, a sério. A sociedade faz imensas coisas, quando na verdade a sociedade não te faz rigorosamente nada. Tu é que aceitas aquilo que está a ser apresentado à tua volta. O mundo é muito mais vasto que a sociedade como te é apresentada, porque isso é uma coisa amorfa, disforme, como é que se diz? Subjetiva. Isso não existe. Mas os anúncios da televisão que apresentam é o corpo da mulher linda e tudo mais. Mas isso foste tu que olhaste para a televisão e achaste que aquilo era o corpo da mulher linda e estás a martirizar-te por causa daquilo. Certo? Ok, António, mas nós temos que ter um bocadinho de consciência e entendimento que as pessoas não têm toda essa capacidade analítica de dissociar os estímulos todos que recebem diariamente daquilo. Isso é uma coisa que se consegue com evolução, o tempo, claro. Com o tempo. Mas a questão é essa, é que o que tu continuas a ouvir para essas pessoas todas, o que tu tens aí uma camada de gente enorme a dizer, tem a percepção de que isso foi uma coisa que tu aceitaste que não é tua. Aliás, eu costumo dizer, sai à rua e olha à tua volta e vê aquilo que as pessoas verdadeiramente desejam e aquilo que as pessoas querem. Há imensa gente que não está minimamente interessada em corpos atléticos. A variedade de gostos, de vontade, como eu costumo dizer, de tusa, do corpo, não é parte do corpo, parte instintiva, não se prende só a esse estereótipo. Agora tu tens toda a razão. Temos que ser mais do que condescendentes, temos que ser amorosos para todas estas pessoas que não têm essa capacidade. E todos nós já estivemos nesse campo. Amorosos, assim, eu não serei, se calhar ainda não terei atingido
capacidade de ser amorosa com toda a gente. Eu tento ser amorosa até um determinado ponto, porque depois há alturas em que tu já não consegues ser amorosa. Ser amoroso não é ser condescendente. Tu estavas a usar a palavra condescendente. Tu Eu podes ser ríspido. estava a usar a palavra condescendente mesmo. É essa palavra que eu queria. Mas eu quero usar a outra, amorosos. Porque eu posso ser amoroso. Eu quero não criticar, quero ver o positivo das pessoas. Exatamente, mas por isso é que eu sou amoroso, porque eu nem sequer estou nessa parte do. Ou seja, eu já me posiciono num lugar de observação e num lugar de testemunha. Ou seja, eu não vou te julgar pelo aquilo que... Nem deves. Não julgar deves. no sentido, eu não vou verbalizar. A minha mente julga automaticamente, como a mente de todas as pessoas, vai dizer imensas coisas. Mas depois daí, até sair cá para fora, da tua atitude, até mesmo o teu olhar, a tua expressão, ok, então é aí que eu digo que vamos ser amorosos. Porque quando eu vou ser amoroso relativamente ao outro, eu não vou projetar, eu vou entender o outro por aquilo que ele verdadeiramente é, no momento em que ele está, no sítio onde ele está. Porque eu nem sequer faço a mínima ideia de onde é que ele vem. Ou seja, o que é que eu sei sobre a vida desta pessoa, sobre a história desta pessoa, para achar que ele é um retrógrado, um alarve, um animal? Ele se calhar vem de uma posição muito mais longe daquela em que eu comecei nesta vida. Se calhar já percorreu muito mais quilómetros do que eu, mesmo que esteja atrás de mim. Isto numa perspectiva conceptual da coisa. É a história do calçar os sapatos dos outros. É tentar calçar e caminhar o caminho dos outros. Sim, porque não consegues ter uma ideia exata sem isso. Exatamente. Sem vivenciar, não é? A Sim, tua mas história. eu acho que eu já desisti dessa coisa do calçar os sapatos dos outros porque não me servem. Não servem, mas é verdade. Mas então não serve, a gente nunca tem a percepção real da história de cada um, não é? E portanto testemunha a história dele, ouve a história dele e tenta fazer por ele aquilo que é a melhor atitude, que é ouvi-lo e testemunhá-lo. Claudino. Obrigada, boa noite para ti também. Boa noite. O que é extremamente importante, que é ouvi-lo e testemunhá-lo, reconhecê-lo como a pessoa que é. E depois, se ele de facto precisar e necessitar e te pedir ajuda, que é, digamos, essencial. Sim, se conectar. Exatamente. Então aí tu podes dizer um conjunto de coisas e fazer um conjunto de perguntas para lhe dar, se calhar, um outro ponto de vista e uma consciência relativamente à sua história. Há aqui uma parte, foi engraçado porque eu estive aqui a ver umas coisas e há uma parte que é... nós geralmente estamos muito presos à nossa história. Nós, humanidade, homens e mulheres, estamos muito presos à nossa história. E quando eu digo assim, conta-me a tua história, as pessoas começam-me a contar. E depois o meu pai fez-me isto, e depois a minha mãe aquilo, o meu irmão aquilo, o meu chefe fez-me aquilo e não sei o quê. Não. Agora começa. E faz essa história toda com eu. Tu estás a contar a tua história, não estás a contar a história do teu pai, do teu chefe, da tua mãe, dos teus amigos. Estás a contar a tua história. E quando tu fazes este exercício de contares um episódio onde tu estiveste presente, certo? E mais outras personagens, mas tu, em vez de contares nos diferentes sujeitos, só contas o eu vi, eu observei, eu senti, eu percebi, tu fazes aqui um shift enorme dentro de ti. Porque tu, no fundo, já não estás num lugar de personagem, tu entras num lugar de observação de ti próprio. E começas a tomar consciência de ti, daquilo que são as tuas emoções, os teus sentimentos, os teus padrões e, sobretudo, os teus comportamentos perante o outro. Aquilo que te afetou. Exatamente. Aquilo que te afetou e de que forma. Exatamente. E como é que esses comportamentos te afetaram, o que é que te causaram e etc. E que te afetam a ti e que afetam uns os outros, que no fundo te afetam a ti, certo? Porque no fundo as relações que tens com o outro... Sim, espelhar nos outros as referências muitas vezes que te deram, ou que te afeta o outro, acabas por espelhar nos outros. Sim. Exato. E isto é altamente importante, porque este processo de conheceres verdadeiramente quem tu és vai-te permitir aferir o referencial que estavas a falar, que te foi passado enquanto criança. E quando tu começas a aferir esse referencial, começas a fazer perguntas de isto faz-me sentido? Em que momento da minha vida é que eu apliquei isto? Correu bem? Não correu bem? Como é que eu me senti? Como é que eu, perante uma situação em que apliquei este referencial, o resultado foi este, eu fiquei agradado? Não fiquei agradado? Em termos de emocionais, não é em termos de ego, não é? Porque o ego que quer é, não é? Matar, ganhar, ser vitorioso. Não é em termos mentais, é em termos totalmente
digamos, da percepção daquilo que é, outra vez, a questão amorosa na tua vida. Amoroso no bom sentido da palavra, não é de paixão, não é de amor pelo outro, não. É amor é um amor mais universal, chamemos-lhe assim. Um amor por tudo. E que todos nós temos a capacidade de sentir isso, mesmo que muitas pessoas não o consigam, é um exercício que pode ser treinado. E aqui há uma questão que é fundamental. O ser humano é um ser amoroso por natureza. Exatamente. O ser humano é um ser amoroso por natureza. Em essência, todos os indivíduos são amorosos. O que não quer dizer que eles consigam ser amorosos por vicissitudes da vida. E normalmente fazem sempre aquilo que acham que estão a fazer que é correto. Normalmente usaste uma palavra muito boa. Estão a fazer o que é correto. Usaste uma palavra muito boa. Tu só podes fazer aquilo que é correto de acordo com o teu referencial. Exatamente. Ok? Ou seja, isto chama-se ética. Ou seja... Se o teu Deus é castigador, se o teu Deus é castigador, se o teu Deus é facilitador... Paula, o teu referencial, independentemente de ser católico ou não, porque não será, obviamente, porque eu sei, há de ser diferente do meu, que também não é católico. Mas serão diferentes, porque os referenciais têm que ser individualizados. A descoberta de nós próprios é também a descoberta deste referencial de valores, das coisas a que nós damos verdadeira importância, que nós damos valor, que são importantes para nós. Coisas como a liberdade, coisas como a compaixão, como a amizade. São valores que não são materiais, são valores no sentido daquilo que são... como é que é dizer? Aquilo que nos permite ter interligação, ligação e conexão com o outro. São coisas que são importantes para nós próprios. De uma forma mais... São coisas que tu, mesmo nascendo como um ser de amor, ou um ser amoroso por natureza, são coisas que tu tens, lá está, esses valores serão ou não dados como referência, desde que és criança, e mais tarde tu conseguirás ir buscá-los no aprendizado e ir buscá-los. E a questão, como tu disseste num dos cafés, um dos nossos cafés, em que disseste uma coisa que realmente é muito importante também, que é quais são os teus valores? Exato. E esta pergunta tem que, não sei em que faixa etária ou faixa da vida, ou em que jornada é que pode ser feita de uma forma mais segura na resposta que vem, porque eu continuo a achar que, ok, não vou falar na imposição social, eu continuo a achar que a criança traz referências de educação, de normas e de valores que lhes devem ser incutidos de base, pelo menos os gerais, não é? O mínimo, o não matas, o não roubas, o não enganas, o não mentes, o não, claro. não agredes, o não... Pronto. Aí estás a ver, essa formatação, entre aspas, é importante porque é uma boa formatação, certo? Essa é positiva, lá está. Claro. Agora, se tu não tens essas referências, é muito difícil tu partires, mesmo sendo um ser amoroso, se és criado num clima de agressividade, de um clima de violência doméstica, de agressividade, de não sei quê, muitas das vezes é difícil eles entenderem, crescerem, o ser humano crescer, independentemente de nascer como ser amoroso, sim, conseguir crescer entendendo que isso não é ou que isso não é correto. Sim. Porque ele vai achar que isso é correto, porque teve essa referência. Claro. Ou não. Atenção. Ou não. Também é verdade, ou não. Tu aí tens duas situações, que é a rejeição total, e eu conheço muitos casos de eu não quero isto para os meus filhos, aquilo enquanto eu filho sofri com os meus pais. Exatamente, sem dúvida. Claro. Olha os filhos de fumadores, por exemplo, que é uma coisa mais light de assunto, mas que sim. Sim. O que por vezes até pode ser, como é que eu ia dizer? À partida pode parecer uma libertação daquilo que o pai e a mãe eram, ou o pai ou a mãe, ou a relação deles, mas no fundo eles continuam lá presos. Porque eles por vezes vão ser exatamente o oposto, mas não estão a ser eles verdadeiramente, certo? Porque estão a fazer só algo em função de um referencial que é o referencial do pai e da mãe, mas não é o seu próprio referencial. Mas eles querem negar à partida e nem sequer estão lá. Exato. Portanto, esses que negam e que rejeitam completamente a coisa liminarmente estão tão presos na história como aqueles que repetem igualzinho aos pais, porque aquilo que conhecem, e o meu pai e a minha mãe eram assim, e portanto eu também vou ser assim. O que é que estás a fazer?
É a Wanda que está a dizer qualquer coisa. Valor intrínseco. Valores intrínsecos, sim, uma boa Valores expressão, intrínsecos. sim. Ahm, há aqui uma questão que eu acho que é essencial, que há uma base de trabalho aqui que é fundamental, que é, primeiro que tudo, é o trabalho da mente. É perceber quando é que nós estamos dominados pela mente ou dominados pelo ego, que de certa forma é a mesma coisa, e quando nós não estamos a conseguir verdadeiramente entender quem nós somos, estamos só a arranjar desculpas, justificações, compensações, a pôr as coisas sempre num prisma de eu estou aqui, eu sou assim e tem que ser assim por causa dos outros. Vamos pôr as coisas assim. Há como é que se chama? Uma comparação que é com o taxista, que é uma pessoa que vai dentro de um passageiro, que vai dentro de um táxi, e portanto tu tens o táxi, tens o condutor do táxi e tens o passageiro. O passageiro sabe para onde quer ir, mesmo que não saiba onde é que é. Diz para o ego, que é o condutor, leve-me ali. E o ego, que é o condutor, agarra no carro, que é o corpo, que é o nosso corpo, e conduz. O ego, geralmente, está a achar que ele é que está a fazer as coisas todas e que ele é que manda. Mas, no fundo, quem deve mandar é o Pensamento, na passageiro. realidade. É o passageiro. O passageiro é que deve mandar, que é o eu. O eu no Exatamente. O sentido do ego é o self. pensamento e a gente segue Sim. o pensamento e a mente trama e trai. Exatamente. E, portanto, quando o Exatamente. taxista acelera muito, o outro deve dizer calma aí. Quando ele começa a fazer ultrapassagens perigosas, o eu deve dizer calma aí. Ou seja, há uma necessidade de pôr a mente no seu lugar certo, que não é o lugar do mandar, é o lugar de obedecer, Do de estar ao cumprir ordens, serviço. Do estar ao exatamente. É o serviço. lugar de cumprir ordens. E o eu e o Exatamente. coração é que as deve dar, sem dúvida nenhuma. Exato. E, portanto, Sem dúvida. muitas vezes, quando o assassino de género, isto é um exercício emocional, não usem a mente. Eu só consigo perceber as minhas emoções através da mente. Da parte, Agora, racionalizas as emoções. não é Quer dizer, racionalizar, não é não é racionalizar, porque... racionalizar afetos, Não, mas não é racionalizar. tens que as Não, perceber, não é? Exatamente. E a parte de perceber a emoção, ou seja, estás a sentir o quê? Estou a sentir aqui uma dor. Isso é a mente a falar. Agora Claro. a mente vai automaticamente dizer eu tenho aqui uma dor, porque é no chakra não sei o quê, e tem a ver com o meu pai que não sei o quê, não sei o que mais, e a minha mãe não sei o quê. Isto já é a mente a tomar conta do processo. Outra coisa é a mente dizer, é uma dor. Ponto final. E tu ficas com aquela informação e ficas com aquilo para ti, para tu pensar sobre o assunto de uma forma, digamos, desprovida dessa história, dessa carga que traz contigo. Obviamente que é altamente importante tu conheceres bem a tua história. Mais uma vez, não do ponto de vista de eu e as outras personagens, mas de eu de observador de mim próprio e dos outros. E dos outros. Como é que... Ou seja, eu vou só olhar para mim e perceber como é que eu estou a reagir com os outros, como é que eu estou a aceitar ou não aceitar aquilo que os outros estão a dizer. Qual é o teu papel? O que é que tu estás a fazer ali, naquele momento? Como é que estás a agir? Foi bom? Foi mal? Interpretaste bem o papel? Tiveste piada? Fizeste uma piada? Teve piada? Era adequado? O que é que o outro achou? Não gostou? E agora tu dizes, não era só uma piada. Não é? Quando o outro diz, já fizeste essa piada 1000 vezes e eu não gosto. E tu dizes, o que eu estou a fazer, não é? A meter na ferida e tudo mais. E, portanto, isto é um processo muito importante em que, basicamente, mais uma vez, é um processo de conhecimento do eu. O eu traz consigo os seus padrões, que foram aquilo que tu falas, que é a aprendizagem básica, que não tem propriamente a ver com informação que te foi passada, informação intelectual, moral, ética, que te foi passada pelos teus pais, ou pela sociedade, ou no sentido dos teus professores, dos teus amigos, do senhor do café, do teu chefe, do teu colega de trabalho, do teu subordinado, mas é, no fundo, a percepção de quais foram os mecanismos que tu arranjaste para ti próprio para lidares com as situações enquanto tu crescias. Que isto é que é o fundamental. O que é que tu trazes em termos de gatilhos, em termos de interruptores, que quando tocam lá, tocam no Os triggers, interruptor... chamados Exatamente. triggers. Exatamente. Tocam no interruptor da injustiça. Tu vês uma injustiça, tu ficas logo, uma injustiça. O que é que tu fazes? Quando tocam no interruptor da injustiça, como é que tu reages? Qual é a tua reação?
Isto é que é Estás a falar direto fundamental. para mim? Não, Estás a não, falar não, do não. ano ou para Estou a mim? falar, estou a fazer perguntas de retórica para o povo que está aí a Ok, ouvir. para o mundo. Há Ok. gente a ouvir que a gente não vê. E eu estou Exato, exato. Não, mas eu pensei que tu estavas a interagir direto, ou seja, que estavas a perguntar estou a como interagir é que eu direto. estava em questões de justiça, porque essa é a parte, é o meu trigger principal das injustiças. Portanto, eu achei logo que o capote me servia. Pronto, então. E isso é uma coisa que é fundamental, que é, quando tu estás num sítio qualquer, por exemplo, estás num jantar de amigos, e tu ouves qualquer coisa, e tu de repente ficas, porque enfiaste a carapuça, é o momento certo para tu dizeres, Paula, alto e para ao baile, mas que merda é esta? O que é que está a passar dentro de ti? De onde é que isto vem? Viva E, a coisa, deixa a raiva e tu passar pelo paras corpo e, e e, e, deixa ir. e aguentas a bomboca e ficas ali a olhar e o que é que me Mas estão a isso leva dizer? muitos anos de Pronto. treino. Mas Muito ninguém. tempo de treino. A frase mais ouvida nas minhas consultas é: ninguém disse que era fácil. Pois. É muito treino, muito Pois. treino. Eu posso dizer que um dos meus mestres, com os seus 70 e tal anos, de vez em quando ainda tem momentos em que. E ele diz. E fica toda coisa. Lá fui eu, pronto. Porque vamos lá ver, isto não é uma coisa que tomas um chá e estás curado. Isto não é um comprimido, isto não é coisa rápida. Isto é um trabalho de vida, para não dizer de vidas. É um trabalho de vida. Assim, exato. E porque, basicamente, quando tu começas a controlar as coisas que estão mais à tua superfície, vais descobrir outras que estão mais abaixo. Vais Eu, tirando as camadas da parede e aparece lá é, muita história, muita cor diferente eu costumo para dizer, raspar, muita história para raspar. quando tu limpas a merda lá da cave, não é? Quando limpas a merda da cave toda e a cave fica reluzente e maravilhosa e o chão está brilhante, tu de repente dizes, olha um alçapão. E tu abres e tens lá mais merda. Exatamente. E isto sempre assim. Ou fazendo a coisa noutro prisma de elevação, que é aquilo que eu chamo os jogos de plataformas, que nós, na nossa geração, nós jogámos tantos, em que no fundo aquilo é fácil e tu fazes Era o a Super Mario. plataforma. Apanhei o Por Super Mario, já devia ter exemplo, o pai Super 19 Mario, anos. sei lá, um Assim. Jet Super Set Mario. Billy, um Manic Miner, 48K tinha muitos desses jogos. Era os Em que, 48 em que caras. o primeiro nível é muito fácil, tu dizes isto. Muito fácil. Faz o segundo, faz o terceiro, chegas ao 15º e aquela porcaria já estás ali, como é que é, não sei o quê, e lá consegues 40. fazer, e aquilo continua a dar pica porque tu consegues ultrapassar e tudo mais. Chegas ao 20º e aquela porcaria começa a ser mesmo difícil. E portanto já obriga a uma perícia e é uma capacidade, ou seja, tu vais subindo sempre, 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 e portanto, já os obstáculos fáceis já não te dão prazer nenhum, não é? Tu queres é o difícil, só aquele estás ali fixado e viciado. Sim, E porque estás visto nível dos outros deixam de ter qualquer interesse. uma noite inteira a tentar passar o raio do nível que nunca mais consegues, mas estás de tal maneira agarrado àquilo, estás mesmo ali a fazer aquilo, porque aquilo realmente está a dar pica. E no fundo, um bocado, a vida para mim tem muito essa característica de cada vez os pedregulhos são maiores. Cada história dos pedregulhos que eu encontro no meu caminho a construir o meu castelo, cada vez os pedregulhos são maiores e estão mais longe do castelo, porque tu começaste a fazer o castelo lá atrás, não é? Há 100 km atrás, com uns pedregulhos pequeninos, não é? Assim, umas coisinhas, e agora Exatamente. tens uns muito grandes e ainda para mais. A chatice é que se tu metes os grandes em cima dos pequenos, os pequenos não aguentam com os Derruba grandes. tudo. Exatamente. E tu entras naquela fase em que tu gritas, raios, parte à espiritualidade, esta merda toda, isto nada serve para nada, e entras em Meter colapso outra vez, a mochila às costas e vou sair às 4. e entras outra vez, abres uma garrafa de vinho, bebes até ao fim e acabou-se. Não quero saber mais nada disto para nada. E amanhã é outro dia, porque não sabes fazer outra É, coisa. exatamente, sim, porque o bichinho quando começa... O bichinho, quando começa, tu podes estar uma semana em Não é um negação. caminho com volta, para mim não é. Não é. Não dá porque já não consegues estar outra vez Já no... não é, já não é. É um caminho sem volta. Tens que. Ou seja, Até podes fazer paragens e tal, e podes estar sim, uns tempos. sim. E aqui há uma coisa que é importante que tem a ver com isso que estás a dizer, porque já não é um caminho sem volta. Porque tu integraste dentro de ti, no teu referencial, um conjunto de ensinamentos, uma percepção daquilo que é o teu desígnio, o teu propósito, o que é que tu andas aqui a fazer,
que já não consegues tirar nem com o Homo, lembras-te do Homo dos glutões, certo? Nem com o Neo Blanc, né? Nada. Ou nem seja, oxi, com oxi. foram coisas que tu integraste em ti, no teu referencial, que são coisas que tu entendeste naquele momento em que te passaram e que te fez sentido e que aquilo passou a fazer parte de ti. Ou seja, foi no fundo a criação de novos hábitos. Foi no fundo, como é que é dizer, encontrares valores que te orientam no caminho e que já deixam de ser indispensáveis ou descartáveis. Opá, não consegues. São teus. Fazem parte de ti. Fazem parte do teu, vamos dizer, do teu DNA, no sentido do teu core. Do teu core, daquilo que tu és. Fazem parte de ti. Exatamente. Estão, digamos, foram reconhecidos pela tua essência, pelo teu eu, pela tua alma, como, ok, é isto e vamos embora e é por aqui. E, portanto, aí já não consegues... Portanto, vamos lá ver. Não é fácil, é pedregoso, dói, e às vezes dói muito. Perde-se muito pelo caminho. Desenganem-se as pessoas que acham que a espiritualidade é tudo maravilhas e fluffy bunnies. E eu nem gosto de usar a palavra espiritualidade assim, dessa forma como tu sabes. Sim, exato. Certo, mas estou a usar aqui propositadamente porque há muito fluffy bunny por aí. E que no fundo o que está a fazer são jogos da mente de é tudo bonito, é tudo maravilhoso, é tudo fantástico. Deixa a criança ser o que ela quer. Tu és uma péssima pessoa, mas eu gosto muito de ti à mesma. Porque não me quero chatear contigo, não te quero dar nas orelhas. E ao impor limites, ao dizer não te quero à minha frente. Porque há esta questão, eu conheço Sim, gente não te quero no meu campo energético, ponto. Tu és um ser, tens direito a ser o que tu és, mas não te quero no meu campo energético. Qual campo energético? Na vista. Eu não te quero ver a Na comer vista, sequer. sim, mas o meu campo energético é vasto, meu amor. O meu campo energético é vasto. É quântico. O que eu quero dizer é que até é mais corporal do que isso. Às vezes é mesmo rejeição das pessoas. O que não quer dizer que eu, por vezes, almoço com pessoas em determinados grupos, que são grupos vastos, em que eu não sou eu que convido os convivas. E que está lá gente que é o que é e a gente... Nós temos de saber lidar com toda a gente. Temos educação suficiente. Exatamente, isso. sim. Exato. E são ocasiões, então, onde é fabuloso teres a capacidade de exerceres o teu autodomínio sobre as tuas emoções, sobre a tua raiva, sobre a tua repulsa, como é que é dizer mesmo, asco perante e às determinadas... vezes tens de decidir entre o estar no momento ali e quereres usufruir ou já não estar mesmo para levar com a situação e... Exato, sim, mas é isso, ou seja, tu teres o discernimento e a capacidade de entenderes que o facto daquela pessoa estar ali não vai influenciar o meu estar aqui. Exatamente. Nós estamos a ocupar este espaço e este tempo ao mesmo tempo. E no mesmo sítio. Portanto, passando o triplenasmo. É o saber de trabalhar num open space, em termos energéticos, porque tu tens de treinar tudo isso. Claro. Tu agora fizeste-me lembrar uma história que é interessante e que, entretanto, escapou-se-me. Que estava aqui na minha cabeça. Porque, no fundo, isto é outra vez a questão do táxi. Porque o taxista, nesta situação, é ele que vai agarrar no carro e que vai tirar o carro para cima de ti. Tu ultrapassaste-me e eu vou ultrapassar-te e vou-te buzinar e vou-me pôr à tua frente e travar a fundo para tu me bateres. Não és tu que estás no domínio da situação. São as tuas feridas emocionais que vão fazer com que o teu ego tome conta do assunto, porque o teu eu não foi capaz de dizer que não. E tirar o boné ao taxista e dar-lhe na cabeça até ele parar. E de facto há aqui uma questão que é... a consciência, para mim, é exatamente nesse momento em que entra alguém, ou que alguém te diz alguma coisa, em que tu vês uma situação, e tu teres, naquele momento, estares consciente, significa, ou seres consciente, que é a expressão que eu gosto mais, significa que tu estás habilitado, tens a capacidade de não reagires antes de tu tomares a verdadeira decisão de qual é a tua reação. Ou seja, não reages, não reages... Continhas turcas, o conta até 100, porque até 10 não é suficiente. E é as continhas turcas que são ótimas. Zeca Diabo. Ai, paizinho do céu, me ajuda. Zeca Diabo.
Nós somos muito velhos. Somos. Não, nós somos antigos. Clássicos, amor. Nós somos Ai, tu não clássicos. falas nisso, fazes-me lembrar uma história horrorosa. Nem quero pensar nisso. Mas antigos, sim. Eu costumo dizer que Pronto. somos antigos. Agora, tu usaste aqui, estamos a falar há bocado de uma questão, que era a questão das crenças. As crenças são aquelas coisas que nós julgamos que são daquela forma, achamos, é o achismo, que não conseguimos ainda comprovar pela nossa experiência. Mas repara, é aí que tu tocaste agora no ponto que eu tenho estado. Estava aqui a cozinhar ideias e quando tu estavas a falar até na questão da espiritualidade, digamos assim, de uma forma Sim. simples, e que a vida da espiritualidade ou a vida de... pronto, que escolhemos ou que acreditamos a uma determinada altura e porque conseguimos comprovar que é de facto o nosso caminho, é aquele caminho que nós queremos e assumimos como nosso. Há aí a grande questão que é até que ponto é que a convicção que tu tens de coisas, tu podes questionar que se serão crenças ou não. É quando tu se calhar tens que parar para perceber o que são crenças ou não, crenças limitantes e aquilo que é de facto aquilo que tu queres, o que tu desejas, o que tu anseias, o que tu Sim. efetivamente queres para a tua vida, Ok. porque dentro da vida espiritual há as crenças limitantes existem Então não. tudo, mas na vida espiritual ainda mais, e portanto eu pergunto-te em termos de conhecimento empírico teu ou de experiência empírica tua, de que forma é que tu consegues desassociar aquilo que tu achas como teu ou aquilo que é uma crença tua, se ela não é limitante a partir do momento em que ela me permite que eu faça o caminho que eu desejo. Portanto, ela não é limitante se me permitir caminhar no sentido que eu quero. Agora, se ela não me permitir caminhar no sentido que eu quero, como é que eu a consigo desassociar se ela é limitante ou não? Sim. Certo. Ok. Crenças e crer e acreditar são coisas que eu evito dizer. Pois. Na boa tradição do bom uso da linguagem, do Dom Miguel Ruiz, a utilização da palavra é fundamental, ou como diz o meu próprio professor, mestre, o Shiv Charang Singh, cuidado com o que dizes, porque a forma como tu dizes revela muito sobre ti. Eu passei a pôr hipóteses, ou ter teorias, ou ter percepções, ou parece-me que isto é assim. O que é tudo na base do eu ainda estou a experimentar e a ver se funciona. Ou seja, pondo escolher uma perspectiva, outra vez voltando à questão da crença. Uma crença é uma crença quando tu estás a dar crédito a algo, ou seja, tu estás ainda numa perspectiva de dúvida. Tu estás a funcionar na base da dúvida. Como é que tens a convicção e a crença? Mas é exatamente aí que a questão, que tu tens a convicção e tens a dúvida ao mesmo tempo. Porque se tu estás a crer, tu ainda tens uma dúvida dentro de ti, porque aquilo ainda não foi experienciado verdadeiramente por ti. Porque senão tu passas a dizer eu não acredito, passas a dizer eu acredito, em vez de dizeres eu acredito, passas a dizer eu sei. Ok, Sei. portanto, ela deixa de ser crença, passa a ser convicção a partir do momento em que tu a experiencias. Sim, E então em que tu aí a tomas experiencias e que tu validas Ok. Já empiricamente para percebi como é que ti. separas a questão. Ok. Empiricamente para ti, Paula, para mim, António, para ela, Wanda, para Que ele, não têm Bernardo. nada a ver umas com as outras e que não têm que ter nada a ver. Exatamente, porque o que funciona Nada. para mim pode não funcionar para o outro, porque assim, Nada. eu quando ponho as coisas em, como estava a dizer há bocado, pão, queijo, isto faz parte de mim. Ou seja, eu não cumprir este meu desígnio, chamemos assim, de naquele momento pôr ali qualquer coisa na ordem, conscientemente, ou seja, eu não estou em reação, estou a fazer a coisa, por isso é que estou a fazer. Ou seja, eu decidi, desculpa lá, tenho que pôr ordem nisto. Eu vou pôr. Eu usando aquilo que é as minhas ferramentas, aquilo que são os meus dons, aquilo que são os meus instrumentos, eu estou a cumprir-me a mim próprio, da forma como eu sei fazer, porque eu não sei fazer de outra forma. E não me venham pedir para ser fofinho e amoroso. E dar palmadinhas nas costas e dizer não deves falar assim com as pessoas porque estás a ser muito indelicado e estás a ser manipulador e tudo mais e estás a deixar as pessoas assim um bocado e estás a achar que estás a ser um querido e um fofo e que achas que és o maior, a última bolacha do pacote e não estás, eu não sou capaz de fazer isso assim. Faço ríspido, assertivo, severo,
O que não quer dizer que outros não usem outras técnicas. Todas são válidas. Agora, não vamos pôr tudo sobre a mesma bitola. Porque aí nós estamos outra vez a tolher aquilo que é a natureza de cada um de nós. Natureza no sentido daquilo que é natural, aquilo com que tu nasces, aquilo que é teu, aquilo que não foi, que não é artificial no sentido que não foi outra vez uma manipulação e uma imposição ou uma aceitação das normas das morais, das éticas exteriores a ti. É aquilo que é teu, aquilo que faz parte de ti, aquilo que eu chamo os humores, aquilo aquilo que o teu corpo tem capacidade para funcionar. Isto, por exemplo, é uma coisa que eu acho que é importante, que é a questão da agressividade e da raiva, que tem sido altamente tolhida nos rapazes, quando o que devia ser era libertada e direcionada para funções que são funções dignas, funções de valor, dignidade tem tudo a ver com valor, funções dignas de valor, onde eles conseguem pôr a sua raiva ao serviço, em vez de estarem sempre a comprimir a raiva, e depois vão libertar das formas mais iníquas, para usar uma palavra bonita, em momentos em que perdem o controle. Porque o que está a acontecer é isso. Quando determinadas ações, reações são objeto de um julgamento moral, porque nós achamos que isso tu gritares é péssimo. Epá, se calhar eu tenho que gritar. Pisaram nos calos, olha, ele não grita. Sim, o gritar tem, para mim, tem uma questão, porque eu sempre fui, lá está, talvez por ter sido, lá está, vou falar, não vou culpar ninguém, mas que a questão de que sempre falaram muito alto à minha volta. Pronto, mas lá está. Sempre falaram, e eu tive que me aperceber a uma determinada altura da minha vida que tinha que arranjar uma forma de expressar a minha raiva, porque também é entenderes que o facto de tu estás a gritar com alguém, supostamente que até amas, porque normalmente até é quando tu gostas mais das pessoas que há aquele trigger, que há aquele que te apunhala e que tu reages de uma forma dolorosa. São os mais próximos. Estás a sentir afastado. São os mais próximos que quando te pisam, te pesam mais. Exatamente, portanto, é quando tu te sentes afastado. Há uma revolta, mas há um afastamento nesta ligação aqui, não é? Há um afastamento. E uma das coisas que eu aprendi, ou que tenho vindo a trabalhar, lá está, nos últimos anos, é que eu posso expor todas as minhas ideias, tudo aquilo que eu penso, sem gritar. É difícil não gritar porque eu já tenho um vozeirão por natureza e, portanto, basta ser mais eloquente e a minha voz já está a subir e as pessoas até acham que eu estou a gritar, mas é eloquência. É vontade de expor olha para mim. Eu, como costumo dizer, já está no mínimo. Já está no mínimo, exatamente, não tem mínimo. Porque não há mínimo, tu queres pôr influência, vivência nos teus pensamentos e naquilo que estás a afirmar, às tantas estás a falar alto e as pessoas acham que tu estás a gritar. E eu aviso logo que estou a gritar. Paula, eu na escola... Não me quero ouvir a gritar. Exatamente. Eu na escola estava na sala de aula e estava na última carteira, na quarta fila lá atrás no cantinho. E virava-me para lá e dizia qualquer coisa e a professora olhava para mim e o pessoal todo na primeira fila. Não tem volume, não baixa mais do que isto. Não vale a pena estarmos com conversas. E portanto não digam que eu estou a gritar, porque não baixa, não é. É como tu dizes, não me queiram ver a gritar, não me queiram ver furioso. Não me queiram ver a gritar. É. Exato. E é engraçado isso, que isso também é uma questão de aprendizagem, de percebermos o outro como ele é e entender o outro como ele é. E se começares a baixar a voz, o outro deixa de gritar. E começas a baixar. E são técnicas, e tu aprendes. Sim, claro. Mas é assim, vamos lá ver. Isso, eu estava aqui... Mas nem sempre é possível. Não é possível. Eu vou dizer assim, eu estava aqui a folhear aqui estive aqui a arrumar o meu escritório e estava a folhear aqui os meus cadernos de numerologia e estava aqui a ver aqui, pronto, de vez em quando gosto, tenho sempre pérolas, encontro sempre pérolas. Uma das pérolas que encontrei... Por acaso devemos beber um café com numerologia. Exato. Uma das pérolas que eu encontrei foi essa história do taxista, que eu já não me lembrava, que eu acho que é fabulosa. É fabulosa. E então, muito obrigado pela partilha, António. Uma das pérolas que eu encontrei é a pérola que está relacionada com o número 6 e com as sequências do número 6, que a gente um dia pode fazer um café místico sobre isso. Isso implicava um quadro, pelo menos. E uma das coisas que o 6 tem que fazer por vezes é provocar, ou seja, o terapeuta perante uma pessoa que está a trazer uma questão 6,
que se enquadra dentro do número 6, muitas vezes o terapeuta tem que fazer duas coisas. Uma delas é provocá-lo, provocar o outro. Ser mesmo impróprio, às vezes. Impróprio no sentido de... Mas o que é que estás a dizer? Não percebo nada que estás a dizer. Assim, provocador, para que o outro consiga expressar o que está no 6. Porque o 6 é o guerreiro. O 6 é o indivíduo da espada, que levanta a espada e que precisa de ação e de expressar as coisas e pôr as coisas cá para fora, porque senão fica perdido ali dentro e não consegue sair dali. Ao mesmo tempo, é um número que também tem a ver com a parte do amor e com a parte, digamos, daquele amor no sentido amoroso. E tem, portanto, um número de beleza e de harmonia. Ao mesmo tempo, às vezes é o 6 que eu diz assim, para aí. Não é? Com agressividade no momento certo. Agora, isto tem um momento para se fazer. Com outras pessoas, te traz outro momento. Ou seja, eu estava a contar aquela história. Eu não sou sempre assim a falar. Eu às vezes faço coisas muito piores, que é com um certo sarcasmo ou ironia, que são coisas que eu gosto. Isso é terrível. Isso é terrível. Digo com ar fofo. Tira-me do sério. Digo com ar fofo e amoroso a certas pessoas, coisas. Não, Elas ficam descalças a olhar para não mim. precisam de elevar a voz e que dizem coisas horrorosas e cruéis a manter aquele ar, percebes? É uma coisa que a mim me tira do sério. Eu confesso, não sei lidar. Eu não sei lidar com esse tipo de coisa. Exatamente. Não sei. Ainda Agora não a questão aprendi. qual é a tua intenção? Eu quando disse a uma senhora que me disse assim, eu sou católica, mas não sou praticante, e estávamos a almoçar, e eu pusei os talheres, olhei para ela e disse assim, isso não é possível. Pus assim as mãozinhas, assim, isso não é possível. É católica, não praticante. Isso é uma incoerência, isso é incongruente. Se um católico tem que ser praticante, senão não é católico. Então tem os sacramentos para fazer, tem os deveres do católico, todos os atos religiosos de praticar qualquer coisa, porque religião é praticar, e portanto, ou se é ou não se é. E ela ficou a olhar para mim e teve ali um momento, um insight, dentro da cabeça dela, que ela não exprimiu logo, mas que acabou por mais tarde estar mais ou menos a dizer isto, que é que eu digo isto para um certo conforto meu daquilo que foi a minha educação. E, portanto, eu no momento em que lhe disse aquilo, podia ter achado, não vou dizer rigorosamente nada, eu só lhe estava a mostrar, porque estou a jantar de pessoas que têm, digamos, uma certa busca de conhecimento, chamemos assim. E, portanto, eu sinto-me ali, de certa forma, convocado também para fazer este serviço. Que às vezes não dou. Como eu digo, depende do casting. Às vezes há erros de casting. E depende do casting. O Bruno Sousa está aqui a dizer se não queres fazer uma live com ele. E que és inteligente. É que nós não sabíamos, Bruno. A gente não sabia. Mas obrigada pela dica. Enfim, mas pronto, está aqui a fazer está a dizer para eu dizer se não queres fazer uma live com ele. Vocês depois entendem, vocês até já são amigos do Facebook. É verdade, é verdade. É o Bruno Sousa. O Bruno Sousa, sim. Sim, sim, já somos amigos, sim. Pelo menos eu vejo likes deles na minha página. O Bruno está a perguntar o que é um católico praticante. Nós estamos no tema da expansão da consciência, Bruno. Não, mas é fácil, Paula, que é, se nós pensarmos na religião como um ato de religar, e tu te religares com o universo que existe à tua volta, ou seja, é o macrocosmos, tu também estás a religar a ti próprio, microcosmos, e estás a fazer a ligação entre os dois. E, portanto, qualquer prática religiosa tem como objetivo, no fundo, encontrares este ato de consciência, de expansão da consciência, de saberes quem tu és, de conheceres-te a ti próprio e, ao mesmo tempo, de autocontrole de ti próprio para tu teres uma vida, digamos, mais harmoniosa com aquilo que te rodeia. Só que aí entramos em coisas, religiões, não, próprio, através de alguma coisa que foi feita pelo homem, que são referências de outro, etc. Isso é para outro café. Exato. Tu aqui entras na questão das crenças. Espera aí, que há uma coisa que eu acho que é importante dizer, que é o facto de nós termos nascido em Portugal, o facto de há pessoas que nascem na Índia, o facto de haver pessoas que nascem na Índia que são católicas. Atenção. Portanto, famílias católicas. Ou pior,
ou pior no sentido de mais dramático, pessoas que nascem na China dentro de famílias católicas, são chineses que Estava-me a nascem... lembrar exatamente disso. Exatamente. E, portanto, é tão dramático o karma delas como um hindu ou uma mulher hindu que nasce dentro de um sistema familiar hindu e que tem que, vamos pôr assim, levar com o sistema todo em cima. Isso é kármico. Eu não considero que haja sítios onde se possa nascer que são melhores que os outros. Epá, eu conheço histórias de gente que nasceu aqui que se calhar são tão terríveis ou menos terríveis de pessoas que nasceram na Arábia Saudita. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Não vamos pôr-nos a contabilizar em pontinhos, certo? Que eles lá são mais e que têm mais mulheres não sei o quê, que nós cá são menos. Epá, não vamos por aí. Vamos pensar que Não vou, qualquer não. pessoa, São em sobretudo qualquer diferenças sítio... culturais. São sobretudo diferenças culturais, Exato. para mim, Qualquer apenas. pessoa que nasce em qualquer sítio... A parte da religião tem a ver com diferenças culturais, para Exato, mim, sim. naquilo Não, que eu não, acredito e mas percebo. Paulo, eu que não estou só a falar de questões religiosas, também estou a falar de questões culturais e sociais. O facto de nasceres sob um regime ditatorial é completamente diferente de nasceres sob um regime democrático. Mas isso não quer dizer que a tua vida seja mais feliz. Ou que tenhas Não, tido uma querido, eu melhor acho que tem a infância. ver, sobretudo, é assim, se tu nasces num deserto árido, o teu Deus é castigador, é severo, tem todo aquele peso do sítio onde tu nasces. Se tu vais para o meio da África, ou se vais para o meio da selva, ou se vais para o meio dos índios, o teu Deus, tens vegetação, tens fartura, tens fruta, o teu Deus é generoso, o teu Deus é de prosperidade, Olha, o teu Deus é de tu não te beleza e de esqueças, cor. Para mim, tu não te são esqueças dos... diferenças culturais. Claro, Ponto. As claro, diferenças das tem a ver... religiões são diferenças culturais. Eu dizer Ave Maria ou dizer Ai é eu, Mamãe Oxum, é a mesma coisa. Exatamente, Eu sim. dizer meu Deus, ou Alá, ou Zambi, ou o que for, é a mesma coisa. Para mim só Exato. tem uma coisa, diferenças culturais. Sim, sim, claro, claro. Sem entrar Claro, claro. em mais nada. Exatamente, sim. Percebe? Mas o Pronto. que eu quero trazer para aqui é que isso é tudo uma questão kármica. Ou seja, nós quando lá em cima escolhemos onde é que vimos cá para baixo, escolhemos tudo. Os pais, as mães, os amigos, quem é que vamos encontrar, quem é que não vamos encontrar. Pronto, são as tuas crenças. Isto São poderão as dizer, tuas é o crenças. que eu ia dizer, isto poderão dizer que é a minha crença. São as tuas crenças. E eu já diria convicções, da forma como dizes. Portanto, quando chegamos à parte das convicções, acreditamos perfeitamente, E agora, não nos limita a nada. e agora o pessoal materialista, positivista, científico, dogmático da ciência pergunta, prova! E eu digo, meu caro, experimenta tu que a gente depois conversa. Uhum. E de facto há aqui um lado que é interessante, que é, epá, olha, fazer o caminho de Santiago, vamos pôr as coisas assim, fazer o caminho de Santiago para mim é muito revelador. Porque eu quando começo a falar com pessoas que são canadianas, ingleses, franceses, coreanos, japoneses, sei lá, há uns já nem sei de onde é que eram. Eu começo a falar com todos eles, a única coisa que eu vejo são pessoas. Com as suas histórias, com os seus dramas individuais, com os seus dramas individuais, que muitas vezes são E com todos iguais uns expansões de aos outros. consciência diferentes. Que muitas vezes são todos iguais uns aos outros. Exatamente. E a diferença, se calhar, a diferença mais relevante é ao nível de consciência daquilo que é a sua própria vida, do que é que estão aqui a fazer. E da sua própria história. Paulo, e se calhar deve ser a maior, como é que é dizer, o maior fator distintivo entre pessoas é o seu nível de consciência, o que também muitas vezes não é comparável, mas poderá ser muitas vezes entendido. Porque no fundo não há histórias assim tão difíceis. Filhos oprimidos pelos pais, filhas oprimidas pelas mães, traições, injustiças, invejas. Epá, se nós formos a ver, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Agora, voltando outra vez a esta questão que é fundamental. Há padrões que se repetem. Padrões que se repetem. E por isso, o facto de nós nascermos numa cultura judaico-cristã, onde o paganismo, seja lá isso o que for, está por aí, onde nós temos escolha, como muitos outros tiveram escolha anteriormente. Mas a Inquisição tinha escolha. Tinha escolha. Então não tinham escolha. As pessoas faziam o que queriam. Só não fazes se não queres. Mas as pessoas não sei o quê, não olhavam e tudo mais. Mas porquê é que não fazes? Faz às escondidas. Quantas práticas judaicas continuaram a ser totalmente, continuadamente feitas no interior de Portugal, na zona das Beiras, à porta fechada? E as famílias passavam informação aos filhos e passavam.
Não é desculpa. Ou seja, mais uma vez, a questão não é desculpa. Ou seja, não, acaba por entrar no facilitismo, acaba por entrar no que é mais na fácil. Os outros vitimização, exigem de mim, esperam Exato, de mim e eu exato. faço o que os outros esperam de mim. Exatamente, vitimização. É coisa que comigo é complicado. Pois. Pronto. E nesse aspecto há uma coisa que eu acho que é fundamental, que é olhar para a história e tu reconheceres a tua história, e outra vez naquela perspectiva de eu vou olhar para mim e perceber qual é a minha história, e depois entenderes o que é que está aqui que eu não gostei e que eu não quero, o que é que eu gostei e para onde é que eu quero ir e para onde é que eu não quero ir, através da escolha dos caminhos. E as dores nos pés. E as dores nos pés. E as dores nos pés. Tu não me fales nisso, que no dia em que eu decidi ir pela calçada romana, porque era uma calçada romana, e, portanto eu vou pela calçada romana, agora vou pela estrada nacional, vou pela calçada romana. Passar 3 km, ainda faltavam-me 20, passar 3 km dizia, filha da calçada Mas qual romana. é o aquário que não sabe que está, não acha que está a escolher o caminho e que sabe perfeitamente como é que é? Pode entrar num pico sem sair e voltar para trás, mas sabe sempre. É como os cães, quando os vês na estrada a ir, eles vão sempre com um ar decididíssimo que vão por ali. Eles têm todos um ar de que sabem muito bem para onde é que vão. O aquariano é um bocado assim. Eu acho que nós o aquário está sempre certo, mesmo quando sabe que está errado. Como sabe está errado. E depois, como somos visionários, pá, e que já estamos a ver, pá, vocês não veem, pá. Para quem não percebeu, isto era ironia. Ou autocrítica. Para a aula. Eu já cheguei àquela fase porreira da vida em que já gosto comigo própria. Claro. Em que já me rio de mim própria. E isso é ótimo. Olha, é uma experiência ótima. Esta do estar nos 50 e a rir de mim própria, opá. O melhor momento de libertação é quando tu te dispões, digamos, ao ridículo de tu seres o alvo da risada dos outros e tu estás a fazer a cena e estás a curtir à mesma com todos os outros. Portanto, isso é, para mim, não é para os aquarianos, isto é em geral. Mas o que eu queria dizer era o seguinte, que é, ou seja, quando tu olhas para a tua história passada, porque nós temos aqui e agora, neste momento, neste sítio onde nós estamos, tu estás aí, eu estou aqui, e fazemos o shift de ok, isto é a minha história, isto é o meu passado. Eu não me esqueço dele. Eu conheço, eu sei, mas isto é a minha história passada. E agora, qual é a minha história futura? O que é que eu quero viver no futuro? Quais são as decisões que eu quero tomar para viver a história que eu quero viver? E isto chama-se a libertação do karma e orientar-te para o dharma. Ou seja, orientar-te para aquilo que é o teu desígnio, para o teu propósito. Exatamente. Não esquecendo os ensinamentos que tu já tiveste do karma anterior. Porque geralmente no karma estão, portanto, uma linguagem um pouco oriental, aquilo que está no karma muitas vezes tem pedras preciosas, valiosíssimas para aquilo que é o teu dharma. Falando um bocadinho sobre karma. Exatamente. É para nós dar os pontapés e em vez de mandares vir. Brincar com os mares e brincar com a situação. Pontapés, agarras nas pedras e atrás da cabeça das pessoas. António. Olha que isto é bloqueado porque acham que estamos a incentivar a violência. No sentido que a maior parte das vezes, como é que é dizer, grande parte dos sofrimentos que nós tivemos durante a nossa infância, a nossa adolescência, grande parte da nossa vida adulta, se nós formos olhar bem, foram áreas de treino. Sim. Tu viste o panda do Kung Fu? Sim. Sou tão infantil, como diria a minha mãe. O panda do Kung Fu, quando ele é designado como lá o guerreiro máximo que vai lutar contra o outro, vai receber os ensinamentos máximos, ele teve todo um treino dentro da cozinha e do restaurante do pai, que é exatamente aquilo que o possibilita estar na cozinha lá do mosteiro à procura da comida e andar de um lado para o outro, e que o mestre dele reconhece como isto é a nova técnica, isto são os novos dons que este senhor tem, que eu vou ensiná-lo a usar isto. A motivação dele era a comida, certo? E ele fazia tudo e mais alguma coisa para conseguir lutar pela comida. E, exatamente. Portanto,
Mas quem é que o treinou inicialmente? Não foi o mestre dele, não foi o mestre no mosteiro. Foi a vida que ele teve, o condicionamento que ele teve no restaurante. De ter que acordar de manhã, de ter o que servir as pessoas todas com não sei quantas tigelas, não sei o quê, e a capacidade de equilíbrio dele, os movimentos todos dele, foi algo que ele foi adquirindo ao longo da vida. Eu costumo dizer, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi, sobretudo com o meu pai, mas não só, foi a capacidade de argumentação e a capacidade de ter como é que é dizer, uma conversa, mesmo que seja antagónica, ou seja, eu defender um ponto e o meu pai defender o ponto exatamente oposto, mas a minha capacidade de foco e de ouvir os argumentos do outro e fixá-los e usá-los. Ou seja... Isso é bom para a carreira de Direito. Exato. Passado meia hora, eu ainda me lembrava das coisas que ele tinha dito e como ele tinha dito. E é uma das coisas que eu uso em consulta muitas vezes, que às vezes surpreende as pessoas, eu digo assim, mas tu há bocado disseste isto. E as pessoas ficam a olhar para mim assim, dizendo, pois disse. E que agora não tem nada a ver com o que estás a dizer, então. Porque é muito fácil, dentro da nossa cabeça, nós dizermos coisas que são antagónicas. Interessante é quando nos mostram, tu estás a dizer duas coisas que são antagónicas. Estás a dizer, eu gosto muito de ir à praia, se estás a dizer, eu detesto ir à praia. Exatamente. E não notam, muitas vezes as pessoas nem sequer notam isto. Eu estou a dar um exemplo simples, mas as coisas geralmente são mais complexas. Ou mais difíceis não são tão palpáveis. E, portanto, eu tive um treino de discussão, muitas vezes acaloradas, e reconheço esse treino que tive. E houve um dia que isso me foi, digamos, apontado. Mas tu tens essa capacidade de argumentar e de falar e de discutir e de organizar ideias e dizer coisas. E eu fiquei assim um bocadinho assim naquela de género de... tenho. Olha... A mim também me diziam, tu tens que ir para a advogada, tu tens que seguir a carreira de Direito, tens que ser jurista, porque tu... Não, acho que os aquarianos têm muito essa característica. Não sei. Eu acho que tenho um problema com o direito, porque eu gosto mais do torto. Pois, é como eu. Esse é que foi o grande problema. E aquilo eram calhamaços muito pouco interessantes. Exatamente, muito pouco interessantes. E, portanto, no fundo, ou seja, não podíamos mudar nada. É que ainda por cima não podíamos chegar lá, alterar as leis e as alíneas. Era uma chatice. e pôr as vírgulas onde a gente quer. Exatamente. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que, basicamente, toda a nossa vida, sobretudo a vida inconsciente, ou seja, a vida onde nós não estamos a ter a verdadeira percepção do que é que está a passar à nossa volta, portanto, estamos a viver em roda livre, é um campo de treino. É sempre um campo de treino. Como o Carl Jung diz, grande parte deste campo de treino, tu estás a reprimir coisas para dentro de ti e estás a criar um complexo que é a sombra. Voltando outra vez à questão de fazendo uma analogia com o karma e com o dharma. E, portanto, tu muitas vezes estás a limitar e autolimitar naquilo que é a tua possibilidade, reprimindo coisas para ti, dentro de ti, ou seja, não fazendo escolhas, ou certas escolhas, não tomando certas ações, que são os teus desejos, por convicção de que eu não posso fazer isto porque os outros vão olhar para mim e vão ficar chateados. Ou aborrecidos, ou zangados, ou não vão querer, não vão gostar de mim, não vão querer estar comigo. E basicamente isto... há momentos na vida onde é preciso pôr os pés contra a parede e dizer não, e dizer eu não quero isto, e no fundo fazer um resgate dessa sombra. Porque a sombra, quando toma conta de ti, nos momentos em que tu explodes e que tu perdes o controle, a sombra pode ser extremamente perigosa. Pode. E, portanto, pode criar depois situações que tu já não tens maneira de voltar atrás. Não tens. Okay? O que pode ser um sinal de que tem alguma coisa para mudar dentro de ti. Nessas situações, o melhor a fazer é mudar. Pronto. E é fazer o resgate da sombra. Ou fazer o reconhecimento. Mesmo, invariavelmente, no autoconhecimento. Exatamente, sim. E esse autoconhecimento conheces também empiricamente na tua experiência, no teu percurso, na tua jornada. Porque tu não consegues entrar no processo... Aliás, eu acho que nós estamos a jornada toda a entrar no processo de autoconhecimento. Sempre. Não é? Conhecimento da atividade, recebo o nosso conhecimento, isso é muito complicado. Aquilo é que tu consegues, eu não sei, eu falo por mim, nós é difícil não entrarmos nas questões do ego, do eu ou
porque a nossa experiência é feita individual. Nascemos sozinhos, morremos sozinhos e há este percurso acabamos por fazer interiormente sozinho, com a colaboração ou não dos outros, mas é um percurso que tu fazes sozinho, é uma caminhada que tu fazes sozinho, independentemente da interação dos outros. E neste momento... Posso dizer assim, alguns dos mestres que eu conheço, com todos os seus defeitos e todas as suas virtudes, eles são consentâneos de uma coisa, que é importante quando tu começas, tu agarraste a esse caminho e fazes esse caminho e construís a tua referência. Há quem encontre essas referências na Igreja Católica, na religião Sikh, na bruxaria, na Wicca, na Opus Dei, encontram no judaísmo, no hinduísmo, vão encontrar onde vão encontrar. Agora, o que é importante é que quando tu começas e aquilo faz-te sentido, é tu perdurares e manteres-te lá. Aquilo que eu chamo o dom da permanência, do feminino, a parte do feminino da permanência, que é a tua capacidade de, dentro daquilo que são as águas maravilhosas, onde tu tens a capacidade de nutrir e de criar vida, e seres criativo, tu podes criar uma vida nova para ti. Obviamente, se aquela água está inquinada e tu não gostas, vaza. Claro. Certo? Aí é quando tu percebes, quando te permites a permanência para perceberes que a água está inquinada, vaza. Mas também... Mas é isso, tens de ter a capacidade da permanência. Mas também, senão, por muito que haja crítica social ou não, ou dos outros, ou por ignorância ou não da situação, também tem a ver um bocado com a tua ancestralidade, aquilo que mexe contigo, aquilo que mexe com o teu interior, aquilo que tu sentes. Para mim, a religião é um caminho. É um caminho, não, é como se tivesse, é um caminho. Tu podes fazer uma prática, sapatos, podes fazer de ténis, podes fazê-lo de botas, podes fazê-lo de formas que tu quiseres. Quando eu sinto que tenho o meu pé no chão e que eu estou no meu caminho com o pé no chão e me sinto confortável, eu sinto que estou no meu caminho. Independentemente do que as pessoas dizem. Quando eu ponho o pé no chão, na terra, e sinto que aquele caminho é o meu caminho, que mexe com a minha ancestralidade, que mexe com o vulgo, os meus fígados. Mas nota uma coisa, o confortável não é ser fofinho, não é ser maravilhoso. Porque não, o confortável é que tu sentes-te bem ali. Tu sentes-te bem ali, mesmo que aquilo esteja a ser uma merda. Exato. Mas até que às tantas é assim, quando começa a ser mau, ou quando começa a perceber que tu estás a perceber que estás a estagnar, a tua tendência é ou desistes, o que não é bom, ou desistes. Ou quando o teu mestre, ou quando vais a uma consulta de astrologia, ou de tarô, ou outra coisa qualquer, e te dizem assim, olha, e tu já pensaste sobre isto, e a pessoa de repente naquele momento percebe que foi desmascarada naquilo que são as suas maiores merdas, e como não as quer reconhecer nem perante ela, nem perante os outros, baza. Exato. Então, mas espera lá, mas tu estás aqui para te conheceres e para saberes quem tu és? Eu não te estou a julgar por seres uma filha da mãe, ou um filho da... Não é por aí. Não. Só dizer quem tu és. Ou seja, tu vieste cá para fazer-me perguntas, quiseste saber coisas sobre ti, e a gente está a conversar. Eu não sou eu como diz a Teresa Sá Furtado, eu não sou descritivo, eu sou inquisitivo. Mas primeiro come. Ou bebe. O que fores fazer na vida, primeiro come ou bebe. Eu, portanto, tenho uma conversa e muitas vezes faço muitas perguntas, às vezes perguntas muito incómodas às pessoas. E muitas vezes faço perguntas mesmo incómodas e digo-lhes, não é... E as pessoas ficam a calar assim, de género, a olhar para mim a pensar, eu digo, não é para responderes agora, é para levares para casa e pensares. Exatamente, a TPC. Porque, vamos lá ver... volto outra vez à questão. Se esta cena fosse fácil, não tinha piada nenhuma. E, portanto... como eu gosto de dizer... de consciência, independentemente da tua experiência, de tudo aquilo que tu levas, também passa pelas pessoas que encontras, pelas que te abanam, pelas que te provocam, pelas que te casam mal, pelas que te abanam ou que são inquisidoras,
Porque se a pessoa vai consultar um astrólogo, uma taróloga, um holístico, seja de que natureza Ó for. Paula, uma terapeuta corporal como tu és, e que tu lhe dizes, mas a senhora o que é que anda a fazer para ter as pernas assim? O que é que anda a comer? O que é que anda a fazer? O que é que anda a não sei o quê? E a pessoa começa a dizer assim, já lá foi 10 vezes, tu disseste, não pode comer queijo. Ontem comi um queijo. Então agora não se queijo. Corporal, energética e espiritual. Atenção. Exatamente, sim. Não, eu estava a falar na parte mais básica. Sim, na parte vezes, da carne, sim, da parte da matéria. Claro, na parte mais... porque às vezes, como é que eu dizer? Isso é a base mais básica das coisas. Quando as pessoas comem coisas e têm determinadas ações onde não se cuidam no sentido de que não nutrem o seu corpo daquilo que o seu corpo necessita. Não é esses conceitos de alimentação saudável que andam para aí, que todos nós devíamos comer todos a mesma coisa. Abacate. Há gente que acha que toda a gente devia ter a mesma alimentação. Não, isso até tem a ver com o teu tipo de sangue. Tem a ver com... E cada um de nós deve descobrir também qual é a sua alimentação e aquilo que deve comer. Eu tenho uma frase, uma máxima que é eu faço um balanço entre o bem que me sabe e o mal que me faz. Porque eu como coisas que me fazem mal. Claro. Porque me sabem muito bem. Mas quando aquela porcaria começa-me a fazer um bocadinho mais mal, eu paro. Exatamente, eu paro. Agora não me obriguem a comer determinadas coisas que até me fazem bem, mas que eu não gosto. Quer dizer, assim um bocadinho. Mas isto é só para pôr a coisa na parte que eu acho também importante, às vezes nós nos focarmos, como estava a dizer há bocado, às vezes temos que ter um nível assim também para as pessoas perceberem as coisas de uma perspectiva mais simples. Exato. Porque estamos sempre a falar aqui em questões, digamos, aqui de cima, da mente e tudo mais. Às vezes é muito fácil. Isto agora fez-me lembrar uma história engraçada de um curso que eu estava a tirar, em que havia umas pessoas que cada coisa que se dizia, elas diziam, pois, e depois a pessoa compensa e começa a comer e começa a beber, e depois a pessoa compensa e faz sexo, e depois a pessoa compensa. E eu olhava para aquela mulher e dizia, tu deves ser muito maluca. Porque qualquer coisinha que tu tinhas na tua vida, uma frustração... Ela compensava. Ela só podia... Devia comer, beber e fazer sexo ao mesmo tempo. É uma loucura. Meus pais falavam muito num filme que era A Grande Farra. Deve ser uma coisa assim do género. Eu gosto desse filme. Esse filme é muito giro. Eu não vi. Por acaso não vi. Mas os meus pais falavam nisso quando começaram a aparecer aqueles filmes mais e isso é também uma fácil cair nessa base do tudo o que tu fazes é uma compensação. Pode não ser. Não, ou seja, voltamos à questão. Qual é o mal que te faz? Mas sabes que nós temos tendência para isso. Nos compensarmos a nós e os outros. Nós temos um bocadinho a tendência para isso. Temos. Mas eu gosto de pôr as coisas neste prisma. É assim, mas está-te a impedir de fazer alguma coisa que tu queiras? Está-te a impedir de realizar os teus desejos? Exato. Vais-te compensar para quê? Se não vais realizar os teus desejos, não o faças. Ponto. Exatamente. Gostas de chocolate e dizes assim, olha, eu agora comi um chocolate. E vais ali ao frigorífico e comes um chocolate. Estás a compensar o quê? Se calhar não estás a compensar nada. Certo? Mas em termos de ansiedade, estás a compensar... Não, se calhar não estás. Paula, se calhar não estás. Só disseste, olha, eu agora comi um chocolate. Surgiu-te, olha, um chocolate. Olha, o teu corpo disse, eu quero um chocolate. E tu dizes, olha que boa ideia. Outra coisa é tu dizeres assim, tive uma grande zanga com o parceiro, com a parceira, com o chefe, com o tipo no trânsito. E chegas a casa e estás com uma fúria e tu aí, vou compensar. Comer um chocolate, beber uma garrafa de vinho, um balde de gelado... E vou para o Tinder. Para compensar como a outra. É assim, vamos lá ver. Ok, isto passa tudo pela cabeça. E tu depois dizes assim, não vou fazer isto. Eu não quero, porque amanhã tenho que acordar cedo. Exatamente. E estou cansado. E afinal isto, eu continuo furioso. Vai nas minhas coxas. Por exemplo, e o gelado, o leite todo vai obstruir fazer obstipação. E tu dizes assim, calma aí. E portanto, calma aí. E outra coisa diz assim, olha, estou furioso. E é verdade, eu já não como um balde de gelado há um mês. Se lixa. Ok, não preciso comer um balde, vou só comer uma colher.
Eu não dou uma queca há um ano. Epá, rapaz, achas que isto é compensar? Eu não acho. Eu acho que tu tens a consciência do que tu queres naquele momento fazer. Exatamente, Não é? exatamente. Pronto. Ou Não seja, tem a ver com compensações. não, mas até pode ter a ver no sentido de, epá, eu estou muito, eu agora preciso mesmo de um copo para aterrar e isto está-me a deixar. E tu podes ter essa perspectiva do compensar, mas não é necessariamente negativo. Qual é o teu nível de Não consciência é na escolha? compensar, é nutrir a tua necessidade. É exatamente aí que eu queria chegar. O compensar aí é tu estás a nutrir a tua Estás a necessidade, ou nutrir seja, a tua pronto, necessidade. pronto. Exatamente. Depois é muito fácil também cair em cenas enganadoras a dizer, eu estou a nutrir e quando és por ti já vais encostar a garrafa. Ou estás com mais 20 Eu quilos. estou disso. Então estás a abrir a terceira garrafa e dizes assim, o meu corpo ainda não está nutrido. Pronto. Nós também somos muito bons a mentir a nós próprios. Pois, exatamente. Agora, isto volta outra vez à questão que é qual é o teu nível de consciência perante as coisas? E depois, obviamente, que há um texto que é fabuloso, que é agarras nas tuas botas, depois a mochila às costas, agora vou fazer o caminho de Santiago. E quantos dias consegues tu estar sem beber e sem comer os chocolates e essas coisas todas que tu gostas de comer, assim, E são são desafios que guloseimas? colocas a ti Claro. próprio. E Fazem pronto. feliz ou não. Eu já não E estou muito não, para aí virada nesta altura da não, minha vida. A Wanda está aqui a pôr uma questão. Tem espera aí, espera pessoas aí. que têm necessidade de encontrar desculpas somente. Exatamente, também. Exato, Pronto, exatamente. mas é exatamente isso. Ou seja, quando tu entras nestes padrões, quando digo o caminho de Santiago, ou tu fazes um retrito, podes fazer em casa. E tu dizes assim, agora durante o mês não vou beber vinho, nem álcool nenhum, nem sexo, nem chocolates. Filho, E agora não podes ir vou... para lado nenhum beber, se não beberes em casa, entras mesmo em lei seca, acabou, não é? Exato. E, portanto, há um momento de aferição destas tuas cenas de quando é que tu estás a entrar em padrões outra vez repetitivos e estás a arranjar essas desculpas. Há formas de tu entenderes isso. São desculpas, exatamente. São Ok. desculpas. Eu vou comer isto porque não sei o Exato, sim, quê. sim. Eu vou beber isto porque Sim, não sim, sei sim, o sim. quê. Porque há pessoas, ou seja, vamos lá ver. Mais uma vez, nós não devemos julgar e demonizar quem bebe muito e quem não bebe nada. Pondo assim os extremos. Porque faz parte do processo de cada um. Há processos e processos. Há formas de estar, há caminhos, como é que é dizer, há diferentes caminhos, há diferentes formas de chegar a um entendimento daquilo que é o teu conhecimento pessoal de ti próprio e da tua sombra. Não, Uns e que são... atendendo a crispação da consciência, nós podemos dizer, de certa Exato, forma, sim. que é Sim, sim. dolorosa. É Exato. dolorosa. Mas, E muitas das vezes é não conseguir fazer essa expansão também, ou fazer sim. e também que é dolorosa. E as pessoas acabam por recorrer a. Não, mas por exemplo, tu tens o caminho que é o caminho das drogas. Há um caminho que é o caminho das drogas, há o caminho do chicote, há vários caminhos. Que no fundo são caminhos onde o trabalho é feito de uma maneira e são adequados para determinadas pessoas. Há outros caminhos que são adequados para pessoas completamente diferentes, com características completamente diferentes. Porque as questões essenciais como é que é dizer? Aquilo que a pessoa tem que aprender em termos da libertação do seu próprio karma. Aquilo que a pessoa tem que entender que aquilo é a sua própria sombra, obriga a utilização de ferramentas diferentes. Cada coisa tem o seu lugar, cada coisa é adequada para um conjunto de pessoas. Nem todas as pessoas aguentam determinados caminhos. E para algumas pessoas há caminhos que tu estás lá e estás dizendo que seca. Que seca. E, portanto, as coisas têm que ser adequadas. E por isso é que a humanidade desenvolveu caminhos diferenciados de acordo com aquilo que são as necessidades das pessoas, das diferentes pessoas, vamos pôr assim. Sim. E depois as árvores da mesma de plumagem vão juntas e etc, 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 etc. Que horas são, António? Olha, não sei, eu deixa-me ver no meu computador, são 11h10. Já estamos com 2 horas. Não, 1h30. 1h30, está perfeito. Assim, eu não sei se tenho muito mais a dizer sobre isto. Eu vou-te convidar para um café para falarmos nas crenças. Quais crenças? As crenças, mesmo as crenças, as crenças. As crenças. Eu gosto muito bem de crença, é um sítio giro. Está bem. Eu, por acaso, tinha aqui uns apontamentos sobre umas coisas que acho que podem ficar para as crenças. É?
Sim. Sim, é o que eu estava a te dizer, eu estive a folhear, estive a arrumar isto e tu, entretanto, olha para os livros, porque uma das coisas que eu encontrei... E encontraste Sim, matéria eu disso? encontrei uns apontamentos que estavam ali no monte, encontrei uns apontamentos de quando eu tive outra vez, digamos, a reler os ensinamentos de numerologia que eu tive e estive a fazer uns resumos, e então estive a olhar outra vez e decidi folhear estas coisas. E engraçado que uma das coisas que eu tenho aqui tem a ver, sobretudo, com essa questão das crenças. Então, no próximo café, vou-te convidar para falarmos sobre Falarmos sobre crenças. crenças. Limitante ou não. Mas Depois, porque falarmos sobre. há crenças que é só, como eu estava a dizer há bocado, é teoria, olha. E, sobretudo, conseguir diferenciar entre crença e convicção. Mas eu acho que isso já está mais ou menos Sim, mas podemos retomar perceptível. essa questão. Podemos retomar essa questão, não é? Crenças e Resumidamente, convicções parece-me um bom tema. sim, resumidamente, podemos dizer que quando foram falar com Einstein a dizer que aquela experiência com o eclipse solar da deformação da luz feita em Cabo Verde, ao São Tomé, já não me recordo, uma ilha portuguesa, tinha comprovado a teoria da relatividade dele, ele olhou e fez assim, um ar e disse assim, eu já sabia. Exato. É isso mesmo. É. Ou a expressão que eu gosto muito assim dizendo, tu não acreditas na ciência. E eu, haha! Haha! Então, quem é que tem aqui dúvidas sobre o assunto e acredita na ciência? Pois é. Tens que ter X trabalhos feitos, 7 de provas com coisa, e aí já passa a ser ciência. Há um padrão de que Sim, o que é que passa a ser mas ciência. eu estou a falar da conversa do café, Sim, sim, sim. por causa daquelas coisas que se inoculam nos dias de hoje, não é? Quando se começa a falar sobre isso e tu tens, mas eu tenho algumas dúvidas, tu não acreditas na ciência. Eu, o quê? Exatamente. Eu não acreditar Exatamente. na Exatamente. ciência. Eu pensava que se Ciência. acreditava em Deus e os padres, essa coisa. Exatamente. Exatamente. Agora o senhor ateu diz que acredita na ciência. Daqui a bocado Bom, está a dizer que existe um Deus. Deus existe um ciência. Deus e como dizia o Osho, aquele polémico Osho, que eu por acaso acho que é muito interessante conhecer Osho, e que diz que todos nós somos deuses e deusas, e alguém tem que lembrar disso, estou aqui para vos relembrar disso, que nós somos todos deuses e deusas. E Olha, alguém tem que A lembrar Igreja disso. Católica diz muitas vezes, eles dizem isto, e muitas vezes as pessoas não entendem assim, que é encontra Deus dentro de ti. Exatamente. Eu, não sendo católico e tendo muitas dúvidas de ser cristão, vou muitas vezes assistir a missas e ouço o que se passa lá. Com atenção, em consciência. E eu também sou tua amiga, não tem problema nenhum. Cristã, mas sou tua amiga. Meu querido. Sim, porque é de facto um bocado absurdo. Estavas a falar nas aves com a mesma plumagem. É. Epá, mas é de facto absurdo as pessoas encontrarem na plumagem os padrões, ou não os padrões, é as Não. Isso é características. muito. Não, mas isso é muito Sim, sim. figura. Não, Exato, sim, sim. Não, não é. mas espera, eu estou a agarrar Tu não nisso. tens Eu, milhafres a voar com gaivotas e pardais a claro, voar exatamente, sim. com Sim, pombos. sim. Ok? É nesse Geralmente sentido. aves de plumagem diferente, quando estão a voar juntas, uma quer comer a outra. Exatamente. Há sempre aí uma situação de interesse. No verdadeiro, Ou perseguição. no verdadeiro Interesse ou sentido da perseguição. palavra comer. No verdadeiro Comer. sentido da palavra comer. Exatamente. Comer. Em Mas, todo o sentido. sim, mas aqui há uma coisa que eu acho que é importante, que é... e olha, um dos apontamentos que eu vi hoje aqui no meu caderno. Se o mundo animal vive na fantasia, e essa fantasia tem tudo a ver com essas aves da mesma plumagem voam juntas, não é? E por isso é que são as gazelas que saltam juntas, as zebras que correm juntas, mesmo que muitas vezes sejam misturados com outros, eles no fundo, só aquilo aconteceu, é só estratégia, não é? Porque elas não estão a pensar nos outros, estão a pensar nas zebras, estamos a pensar só em nós. Há uma questão que eu acho que é fundamental, o homem já não está nessa base. E, portanto, a base do homem é acordar a sua consciência e acordar
para se conhecer a si próprio. E o que é interessante é que nós conseguimos caminhar com as pessoas mais... Como é que é dizer? Diferentes de nós, mesmo antagónicas, ao nosso lado, porque nós, se conseguimos atingir um estado tal de consciência daquilo que nós somos, vamos perceber que aquele indivíduo que está ao nosso lado tem uns sapatos diferentes dos meus que eu não os conheço, e, portanto, no sentido do amor universal, eu consigo caminhar com ele, porque eu não sei a história dele, e, portanto, nós só estamos a caminhar no mesmo sentido. Exatamente, mas lá está, aí entramos outra vez na condescendência. Amoroso, não é condescendência. Exatamente. Eu não gosto de condescendência. Mas tem que haver aí alguma coisa, ou que tu sintas que aprendes com essa pessoa, ou que tu respeites essa pessoa de alguma forma, por alguma coisa. Porque senão é assim, são duas linhas paralelas, nunca se encontram, desde que não se choquem, está-se bem. Olha, já viste o filme que se chama The Tank? De quem? The Tank. É um filme que se passa na Segunda Guerra Mundial, de um tanque onde há um puto que vai parar o tanque, se não me engano é o condutor do tanque, ou já não sei, ele é um... Ou seja, tu já tens veteranos dentro do tanque, e portanto já tem gente muito mais velha do que ele, que já tem uma experiência de vida, que vem de outros sítios diferentes dele, tem outros padrões morais e éticos, tem outros valores. Gerações diferentes. Gerações diferentes, já tem uma experiência de guerra, já mataram muita gente, já tiveram à beira da morte, em batalha, e tu tens aquele miúdo que está ali. E há um momento em que há várias situações de confronto moral ali naquela situação, e há um momento em que está quase no final do filme, e um dos soldados diz para este miúdo que é eu sei que eu não sou uma boa pessoa, eu sei que tu és uma boa pessoa. Que é o gajo que antes lhe estava a bater na cabeça porque ele entrou em freeze, congelou perante o combate, e eles estavam à beira da morte porque ele não conseguia efetivamente matar o outro, digamos assim. Naquele momento a sobrevivência está ao rubro, mas a seguir há um confronto moral em que o outro percebe efetivamente que aquela pessoa é uma boa pessoa. E ele percebe, e o miúdo percebe, que está vivo por causa do outro. E aquele filme que eu não me lembro agora, talvez tu te lembres, é um filme bom para ver. Em que para a guerra por é Natal. Sim. Qual é esse filme? Isso é brutal. Em que para a guerra, estão nas trincheiras, há uma canção de Natal, eles abraçam-se, aproximam-se. Jogam futebol. E jogam futebol. Aquilo é o ser humano na sua essência, amorosa. Mas não deixa de ser o ser humano na sua essência daquilo que tem a noção do que está ali a fazer. Atenção. Exato. Ok. A questão é essa. Isso vamos deixar para as crenças. Vamos deixar para as crenças. Vamos. Já fizemos um teaser. Vamos dormir, ou ler, ou fazer aquilo que nos apetecer. Mas amor, vamos fazer amor. Vamos bazar. Me aguarda que eu vou para aí. Café há. E mais umas coisitas também. Uns drinks. Ai, Jesus. Acho que tenho para aí 2 minis. Ai, Jesus. Ai, isso não me chega. 2 minis frescas. Porque eu preciso compensar muito. Precisas compensar. Ai. Compensar. É verdade, totalmente. Olha, António, vamos ver quando é que é o próximo café. Olha, a Wanda diz, vou ali compensar, beijinhos. Tchau, Wanda. Vai compensar, vai. Beijinhos Galderia. a todos. Beijinhos a todos. Também está aqui a Largueta. Boa noite. Beijinhos para ti. Obrigada a todos que tiveram connosco. Obrigado a todos. Místico. Desta vez não foi avisado, fomos assim como somos místicos, pronto, aparecemos assim de surpresa e tal. Assim que for possível, talvez consigamos 15 dias. Em princípio daqui a 15 dias, sim. Daqui a 15 dias, em princípio, voltamos a ver o nosso café. Espera aí, Aliás, eles agora até querem dizer que a gente a partir das 11 da noite já não pode sair de casa.
Ninguém pode andar na rua. Ouvi dizer isto Isso está hoje. válido a partir de quando? Acho que a partir de amanhã, porque eu ouvi qualquer coisa hoje. Filha. Avisem. Sim, está bem. Ouvi dizer que a partir das 11 da noite não podemos estar na rua. É a partir da manhã, diz a Wanda. Pois, a partir da manhã. É mais uma novidade alegre. Espera, hoje é dia quê? É dia 1? Hoje é dia 1. Aliás, é dia 1. Hoje é dia 1. Pronto. Então é dia Portanto, 15. a partir da manhã, a partir das 11 da noite, não podes andar na rua. Está bem. Dia 15, então. Pronto. A partir do dia 15 estamos aqui. Se não pudermos andar na rua, as pessoas, olha, ficam a ouvir o Café Místico. Prontos. A gente abre o bar. Podemos prolongar a coisa depois das 11 da noite, não tem problema nenhum. Abrimos o bar e vocês podem-se todos compensar. Toda a gente se vai compensar. Vamos entrar aqui nas compensações, não mais nada. Basicamente é, ninguém pode andar na rua, então vão todos para a mesma casa e ficam lá toda a noite toda a compensar. Exatamente, a compensar. Pronto, olha, vamos combinar umas compensações, está bem? Vamos compensar pela semana fora. Olha, um beijinho, Antónia. Beijinho grande também para ti. Estava com Adeus. saudades de beber café contigo. É verdade. Foram umas semanas em que andámos aqui aos pulos. É verdade, pôr no pai umas 3 semanas. Ou 4, já nem sei. Pois não sei. Olha, eu tenho aqui café. Pois não sei se. Sim, capaz de ter sido. 1, 2, 3, 4, 5. Esta foi a 4ª semana. 6 semanas. 6 semanas? Opa, como é que vocês aguentaram sem nós? Eu acho que o último foi no dia 27 de maio, porque depois foram 2 feriados. Depois foram 2 feriados. Eu tive aquela cena do outro evento que eu tive, que o homem mudou e não sei o quê. Pois foi. Vidas, a gente tem vidas. Vocês vidas, não sabem, mas a gente vive. A gente também tem merda. A gente vive, também compensa. Não vá, tchau, António. Beijinhos. Isto vai ficar no Facebook e também vai para o canal do Místico e do Ser. Vai para a página do António, que é qual é a tua página, António? AntónioGomesCoelho.pt. AntónioGomesCoelho.pt. Pronto. Porque eu estou a organizar aquilo, estás a organizar aquilo. Pronto. Amor, eu, apesar de ser aquariano e ter um Urano muito bem aspectado, eu detesto informática e estas novas tecnologias. Eu adoro isso, mas ponham prontinho a utilizar. Acho fantástico. É que ponham as coisinhas prontinhas para eu utilizar. Tirar partido de... Fantástico. Agora ter que mexer na coisa e ter que organizar aquilo e ter que... Eu sentar-me em frente ao computador, tenho logo preciso logo de compensar a seguir. Logo. Beijinhos, António. Beijinhos, adeus. Beijinhos, boa noite compensações. O Gui está disponível, diz a Wanda. Não sei quem é, isto é conversa para ti. O Gui é o filho da Wanda. A Wanda disse que o Gui Alden. Ok, pronto. É um querido. Então vá. Boa noite. Beijinhos, adeus. Tchau, obrigada. Obrigado, Wanda. Professor do teu filho. Obrigada, Wanda. Estiveste aqui resistente até ao fim. Beijinhos. Beijinhos, adeus. Tchau.